Olá, neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de introdução então ao NumPy. Nós no primeiro, este é o terceiro vídeo, portanto nós no primeiro fizemos uma introdução ao NumPy e vimos os pontos 1 até o ponto 18, portanto explicámos o que é a biblioteca, como é que se importa, o que é que são arrays, como é que se constroem arrays, métodos manuais, métodos automáticos, pré-definidos, e vimos também como é que podemos alterar as definições. No segundo vídeo vimos como é que podemos unir arrays e dividi-los. Vimos também a indexação e fatiamento. Vimos algumas operações aritméticas. Vimos as funções universais. E agora vamos então para o ponto 14, que é as funções de agregação. Portanto, vamos começar por aqui. Portanto, as funções de agregação são funções que realizam operações em todos os elementos do array, retornando um escalar, que é o número, e maioritariamente retornam cálculos estatísticos sobre os dados. Portanto, se vocês repararem, tem aqui um conjunto de funções que retornam então, aqui que tem o seu resultado. Portanto, por exemplo, o NPAll retorna um valor booleano e retorna true se todos os elementos no array são não nulos. Ok? E aqui o any também, por exemplo, também é booleano, retorna true se algum dos elementos do array é não nulo. Ok? Pronto, e depois tem a soma, a soma, a média, a variância, o padrão, máximos e mínimos, índices de valores máximos e mínimos, somas cumulativas, produtos cumulativos. Pronto, isto são aqui algumas funções universais. Aqui temos alguns exemplos da aplicação destas funções. Vamos aqui executar. Eu já fiz a ligação ao servidor da Google. Temos aqui a nossa máquina virtual. Já importei também a biblioteca. Portanto, temos que ter essas considerações já pré-definidas. Então, temos aqui o nosso array. Portanto, criamos aqui um array com 5 elementos. Se reparem, temos aqui elementos do tipo float. Então, temos aqui várias operações, por exemplo, a soma, o mínimo, o máximo, a média aritmética, o desvio padrão, a variância, o índice do valor mínimo e o índice do valor máximo. Se existe algum número negativo, e se todos os números são negativos. Portanto, isso aqui existe algum número negativo, que não é o E negativo. Portanto, e usamos aqui então as várias funções correspondentes então, ao que nós queremos obter. Ok? Portanto, executando aqui o código, temos aqui então o nosso array, temos aqui a soma dos seus elementos através da função sum, temos o mínimo que é através da função min, okay, que é o valor que está aqui, o valor negativo, o único valor negativo do nosso array. Temos o máximo, que é o valor 12.5, temos a média aritmética, okay, temos o desvio padrão, a variância, o índice do valor mínimo, okay, obtido aqui pelo argmin, okay, que devolve o primeiro índice do valor mínimo. Depois temos aqui o índice do valor máximo, que é o argmax, também devolve o primeiro índice do valor máximo. Existe algum número negativo? Reparem, usamos aqui o any, ok, que retorna true quando contém pelo menos um elemento que devolva true, senão retorna false. E então usamos o any, nós perguntamos aqui, existe algum número negativo? Ok, ele devolve true, portanto existe. Ok? Se este número negativo não existisse, por exemplo, se eu chegasse aqui e apagasse este sinal e executasse aqui, reparem que eu tenho aqui o true, não é? Tem aqui outra questão que é todos os números são positivos, então tem aqui o all, NPAll, ok? Portanto, agora vou fazer aqui a alteração, vocês estão a reparar que devolve true e devolve false, porquê? Porque existe este valor negativo. Portanto, se eu tirar o sinal e executar, reparem que aqui um, já temos aqui uma resposta completamente diferente. Portanto, temos inverso. Existe algum número negativo? É falso? Não existem números negativos. Ok? Portanto, neste momento é tudo positivo e todos os números são positivos e reparem que ele agora tem true. Portanto, basicamente trocamos aqui os valores. Ok? Só o facto de ter feito então aqui a troca para vocês perceberem como é que funciona. Reparem, vou executar agora com o valor negativo e ele diz que é true. Portanto, existe pelo menos um número negativo. Ok? Existe algum número negativo. É verdade. Ok? E todos os números são positivos, agora é falso, porque existe este valor que é negativo. Ok? Pronto, isto são alguns exemplos que nós podemos aplicar. Temos aqui depois aqui algumas variâncias que eu estive aqui a fazer. Por exemplo, no caso de haver múltiplos mínimos e máximos, podemos usar as funções count, non-zero e non-zero. Ok? Então reparem, temos aqui, eu modifiquei aqui o array. E se repararmos agora neste array, nós temos aqui números do tipo inteiro, temos números máximos, que é o 6 e temos repetido.
E depois temos o número 4, o número 1, que é repetido 4 vezes, ok? Que é o número mínimo. Ok? E agora podemos aqui utilizar então o count non-zero. Ok? Pronto, ele vai então contar o número de valores que não são zero relativamente aqui a esta opção, ou seja, eu vou comparar o array com o array mínimo, ok? Com o mínimo do array. Ele vai-me devolver aqui o valor true ou false e vai-me contar então os elementos que são mínimos, ok? E depois aqui vai-me dar os seus índices, ok? O min vai dar o valor com os índices. Portanto, reparem que eu tenho aqui nesta frase, eu tenho aqui o end igual a um espaço, não espaço não, mas abre e fecha aplica, porque é para quê? Para ele depois continuar com esta, ok? Porquê? Porque eu aqui, entre estas duas frases, tenho aqui o quê? Tenho aqui o known zero, ok? Que vai-me devolver, então, os índices, ok? Portanto, e se eu reparar aqui, eu vou executar aqui o código para vocês perceberem. Portanto, existem 4 números com valor mínimo. Portanto, e 4 números têm a ver com esta função que ele vai contar então quais são os valores que são iguais ao mínimo. Ok? E depois tenho aqui o 1 é o valor mínimo, que é que está aqui através do array mínimo. Ok? E depois aqui os índices têm a ver com esta função que está aqui. Ok? Portanto, array min. Ok? Vai-me devolver aqui então esta tupla de valores. Ok? Pronto, então é esta forma eu posso aqui, hum, digamos, fazer com que veja os índices dos valores mínimos. E se vocês repararem, no índice 3, portanto 0, 1, 2, 3, reparem, é este. Depois o 4 também tem o 1, o 5 também tem o 1, o 6 não tem, mas tem o 7. Portanto, 3, 4, 5 e 7. Ok? Pronto. E depois faço a mesma para o máximo. Portanto, basicamente faço a mesma coisa aqui para o máximo. Portanto, calculo o número de valores, ok? Portanto, utilizando a tal função count non-zero, ok? E faço uma comparação aqui com os elementos do array com o elemento máximo, ok? Neste momento são 2, portanto existem 2 6. Calculo o máximo através do array.max e calculo os seus índices através aqui desta função, ok? Pronto, portanto, basicamente é isto que podemos ultrapassar, digamos, no caso de haver várias opções, vários elementos com valores mínimos e máximos. Podemos também, eu dei aqui algumas alternativas, podemos também usar o where, por exemplo, tem aqui o array, e digo índices com os valores mínimos, índices com os valores máximos, ok? Portanto, e vocês estão a reparar que eu posso usar aqui o np where, quando o array é igual ao mínimo e o array igual ao máximo, ok? Que me devolve os índices. Portanto, ele vai aqui devolver, se eu usar aqui o código, cá está. Reparem que os índices com os valores máximos estão aqui definidos, ok? Portanto, 3, 4, 5 e 7 e aqui 0 e 6 são os valores com os índices com os valores máximos. Podemos também usar sinais de comparação. Portanto, isto é só para vocês perceberem que existem várias formas de fazer a mesma coisa, ou de obter o mesmo resultado. Portanto, temos aqui o mesmo array, números positivos e ímpares. Por exemplo, eu quero saber os números positivos e os números ímpares. Então, faço aqui uma dupla verificação. Portanto, o array vai-me dar os valores do array, ok? Então, aqui os array, onde o array é maior, o elemento do array é maior que zero e, ok, o array a dividir por 2, o resto da divisão por 2 seja igual a 1. Portanto, dá-me os ímpares. Se fosse igual a zero, dava-me pares. Aqui na de baixo tenho os números negativos, por exemplo, array menor que zero, e aqui, por exemplo, os números que são menores iguais a 4 e pares. Portanto, array menor igual a 4 e o array a dividir por 2, o resto de divisão por 2, o módulo, isto aqui é o módulo, portanto o resto da divisão é zero. Ok? Portanto, escuta aqui o código e reparem que cá está. Portanto, números positivos e ímpares, ele diz-me que é o número 3, 1 e o 1. Ok, cá está. Portanto, são inteiros, são positivos e ímpares. Ok? Números negativos não existem. Portanto, ele dá-me um valor vazio. Ok? Números menores que 4 e pares é o 2. Se eu por acaso, vamos imaginar que eu aqui pego neste 6, por exemplo, e meto menos 6. Ok? Esta função aqui já vai dar aqui o menos 6. Portanto, se eu aqui executar aqui o código, cá está, números negativos, menos 6. Portanto, se eu quisesse aqui, então, contar, ok?
Pronto, podemos também usar estas funções também para arrays 2D, portanto isto é semelhante. Vamos aqui então executar aqui o código. Eu aqui crio um array, vou gerar aqui um array 2x3, ok? Com a shape, com números aleatórios. Portanto, estou usando aqui a função random, ok? Portanto, são 6 números aleatórios. O menos 5 é só para me tirar 0,5 valor ehm, a cada um dos elementos, para ter positivos e negativos, para a probabilidade de haver negativos ser maior. Portanto, estão aqui a ver. Se não dávamos só positivos, dávamos só números entre 0 e 1, por isso. Depois faço então aqui o array, a soma, o mínimo, o máximo, a média, basicamente os mesmos argumentos que eu utilizei, as mesmas funções que eu utilizei em cima. Ok? Portanto, executando aqui o código, cá está, ele gera-me o array, dá-me a soma, dá-me o mínimo, dá-me o máximo, dá-me a média, dá-me o desvio padrão, dá-me a variância. Ok? Portanto, aqui todos os valores aqui, mínimo, índice, valor mínimo, índice, valor máximo, etc. Também podemos aplicar em arrays 2D. Algumas das operações que nós vimos podem ser feitas sobre o array inteiro, outras sobre linhas e ou colunas. Para isso, especificamos o eixo. Portanto, o eixo 0 para operações sobre elementos das colunas, o eixo 1 para operações sobre elementos das linhas. Ok? Cá está ele aqui. Portanto, o eixo 0, o eixo 1. Temos aqui de reparar, por exemplo, o sum. Estão a ver aqui, portanto, ele soma aqui o número de colunas. Portanto, 1, 2 e 3. Estamos a somar aqui estas colunas, 1, 2 e 3. Depois aqui 4, 5 e 6, ok? Portanto, o número de linhas, aliás, aqui estamos a somar aqui as linhas e aqui estamos a somar aqui as colunas, portanto, o eixo do zero, ok? 1, 4 e 7 é a primeira coluna, que dá 12, 2, 5 e 8 é a segunda coluna, que dá 15, 3, 6 e 9 é a terceira coluna, que dá 18. Portanto, 6 é a primeira linha, 15 é a segunda linha e 24 é a terceira linha. Pronto, temos aqui, reparem, este array que está aqui na imagem, está aqui a ser construído, portanto, um array 3x3. Portanto, estamos aqui o código, ele faz aqui o print do array e depois é só aplicar aqui então as nossas funções, a soma de todos os elementos, ok? A soma das colunas, ok? Depois temos aqui a soma das colunas também, a soma de cada coluna, ok? Eu estou aqui a ver que isto, reparem, a soma das colunas dá 45, portanto se eu puser aqui 12 mais 15 mais 18, portanto isto dá 17 mais 18, dá 27 mais 18, dá 45, ok? Pronto. Temos aqui, isto que vocês estão aqui a ver são duas formas alternativas de fazer a mesma coisa. Aqui utilizando o SUM, aqui utilizando todo o vetor, o array. Ok? Portanto, são duas formas de fazer. Obviamente que a mais correta, a mais correta não digo, mas a mais simples seria a primeira, obviamente. A soma das colunas. Aqui, reparem, temos a soma das colunas, array sum, e depois temos o eixo igual a zero, ou então zero, e reparem que o resultado é o mesmo. Ok? Portanto, cá está ela, 12, 15 e 18. 12, 15 e 18, é o valor que temos aqui, estão a ver? Ok? A soma da primeira coluna, então nós pomos aqui, reparem, para somar a primeira coluna, nós pomos aqui todas aqui, não pomos limite, digamos, para a linha e pomos a primeira coluna, que é o 0, a segunda coluna, que é o índice 1, e a terceira coluna, que é o índice 2. Ok? Pronto, isto já vimos em cima quando falámos no fatiamento, no slicing, ok? Ou na indexação também é igual. A soma das linhas, portanto, é a mesma coisa, só que aqui fazemos as contas no eixo 1, ok? Portanto, nós para somar as linhas fazemos a conta no eixo 1. Portanto, executamos aqui o código, cá está. Portanto, a soma da primeira linha dá 6, a soma da segunda linha dá 15, a soma da terceira linha dá 24. Portanto, temos aqui 0, 1 e 2, respectivamente, para o índice 0, que é a primeira linha, para o índice 1, que é a segunda linha, para o índice 2, que é a terceira linha. Ok? Portanto, e podemos fazer também em cima. É só vocês perceberem que isto hum, são várias formas de fazer a mesma coisa. Por exemplo, aqui em cima somamos as linhas utilizando o eixo 1 ou então aqui o sum entre parênteses o 1, alternadamente. Portanto, tal e qual como fizemos em cima. Podemos também calcular o produto dos elementos, das linhas, ok? Através do prod, ok? O eixo igual a 1 e aqui, ou então aqui fazemos o array de 0 e depois não pomos nada nas colunas, ok? Portanto, são sempre formas alternativas de fazer as coisas. Aqui neste caso temos o produto dos elementos das linhas, portanto 6, 120 e 504 e produto da primeira linha que é 6. Ok? Cá está aqui o 0. Se nós fizéssemos agora, por exemplo, e copiássemos aqui e em vez de 0 metêssemos 1, tínhamos obviamente aqui então o que é a segunda linha.
ok? E executávamos aqui o código 120, cá está, ok? E se fizéssemos a mesma, portanto, para baixo, copiar para baixo, portanto, isto copiar é o Shift Alt e a tecla para baixo, portanto, isto vimos já muito no início, portanto, é muito fácil copiar aqui linhas. E agora aqui o índice, obviamente, seria o índice 2, então copiar, ele fazia o produto então da terceira linha, ok? O índice 2. Pronto, e cá está. Reparem que ele bate aqui com o valor que está aqui, ok? O produto dos elementos das colunas, ok? Portanto, o eixo aqui é igual a zero, ok? Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, temos aqui o produto da primeira linha. Reparem que agora a primeira coluna, aqui isto aqui não é a primeira linha, ok? É da primeira coluna, ok? Isto aqui está errado. Isto foi por copiar o de cima, portanto é a primeira coluna, ok? E aqui agora podemos fazer o restante. Portanto, agora podemos fazer também, à semelhança do que fizemos em cima, podemos fazer também da segunda coluna, podemos fazer também da terceira coluna. Só temos que mudar aqui os índices, obviamente. Portanto, aqui o segundo índice, já sabem que é da coluna, portanto, aqui será 1 e aqui será 2. Ok? Portanto, e vamos aqui executar e vamos ver que estes valores têm que bater certo. Portanto, 28 está aqui, primeira coluna, segundo 80 cá está, ok? E o 162 também aqui é a última coluna, ok? O produto. Portanto, que é a multiplicação dos valores. Portanto, 1 vezes 4 vezes 7. Ok? 4 vezes 7 dá 28. Ok? E depois era multiplicar 2 vezes 5 vezes 8. Portanto, os 5, 10. 10 vezes 8, 80. Ok? Portanto, assim sucessivamente. É o produto e dá o produto, então, das nossas colunas. Ok? Pronto. Mais. Temos aqui um link, mais uma vez, para vermos mais funções estatísticas. Isto, reparem que também tem aqui várias funções estatísticas. Obviamente nós não vamos averiguar todas, vamos ver todas, mas podem, através do link, aceder aqui, então, ao conjunto de funções que existem, que são várias e imensas. Vamos agora ver, então, como é que podemos copiar, visualizar, ponto 15, copiar, visualizar e replicar os nossos arrays. Portanto, vamos começar por ver a diferença entre uma cópia e uma visualização. Okay? Temos aqui um conceito novo, que é o conceito de visualização, que em Python nunca tínhamos falado. Okay? Lá tínhamos visto cópias de listas, tínhamos visto cópias de tuplas, etc. Portanto, cópias de estruturas, várias formas de copiar, através dos métodos .copy, através do igual, através do slicing, etc. Pronto, este conceito de visualização é um conceito novo aqui em termos de Python, pelo menos aqui no canal. A principal diferença entre uma cópia e uma visualização de um array, portanto, é que a cópia é um novo array e a visualização é apenas uma visualização do array original. Portanto, a cópia possui os dados, quaisquer alterações feitas na cópia não vão afetar, portanto, não afetarão o array original. E quaisquer alterações feitas no array original não afetarão a cópia. Portanto, isto é bidirecional, digamos. Portanto, a cópia, nós fazemos uma cópia, ok? E a cópia, se fizermos alguma alteração na cópia, o original não é afetado e vice-versa. Portanto, fizemos uma alteração no original, a cópia também não é afetada. Contudo, a visualização não possui os dados, portanto, qualquer alteração feita na exibição ou na visualização afetarão a matriz original. E quaisquer alterações feitas na matriz original afetarão também a exibição. A exibição tem a ver com a visualização, portanto, é isso que significa aqui, a view. Depois temos aqui, então, o copy. Portanto, vamos ver como é que vamos começar pelo copy. Portanto, o seguinte exemplo, estamos aqui a ver, cria um array, faz uma cópia, altera o array original e exibe os dois arrays. Portanto, lembre-se sempre que a cópia no array não afeta o original e vice-versa. Ok? Cria uma coisa independente. Cria um objeto independente. Portanto, temos aqui o nosso array, de 1 a 5. Vou aqui executar o código. Portanto, cá está. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Temos aqui uma cópia do array. Eu faço uma cópia do array através do método copy. Faço depois o quê? Vou ao meu array original, à posição, ao índice 0, altero para 42 e depois faço um print do meu array original e faço um print da minha cópia. Okay? E se vocês repararem, como eu disse aqui, as cópias, as alterações feitas na cópia não afetam o original e vice-versa. Portanto, o que é que eu fiz? Reparem, no array original eu alterei para 42 e se vocês repararem, a minha cópia do array
manteve-se original, ou seja, manteve-se o array original. Portanto, esta alteração não foi afetada, ou seja, não afetou a cópia. Ok? Estamos a falar de objetos independentes. Portanto, a cópia não foi alterada, não foi afetada pelas alterações feitas no array original. Vamos agora fazer o inverso, ou seja, vamos modificar a cópia e ver como fica o original. Portanto, temos o mesmo exemplo aqui, copiamos no mesmo exemplo, a única diferença, reparem, é esta terceira linha, é a única diferença para a linha de cima. Na linha de cima nós alteramos o array original, aqui estamos a alterar a cópia do array. Portanto, e fazendo o print, e fazendo isso, estão a ver que o array original manteve-se igual, manteve-se inalterado. Portanto, eu só fiz a alteração na cópia. Só a cópia é que tem esta posição de 42. Portanto, resumindo, as alterações feitas no array copiado não alteram o array original e vice-versa. As views, o comando view, ou método view, que é a visualização, a exibição, como queiram chamar. Portanto, agora vamos fazer o mesmo processo com este método, com o método view. Portanto, vamos criar o mesmo array, ok? E fazer uma visualização do array, alterando o array original e exibindo os dois arrays. Portanto, temos o mesmo array, temos uma visualização do array, reparem, que é igual ao array.view. Ok? Depois vamos aqui modificar o array original e vamos imprimir o original e a visualização do array. Ok? Portanto, e vamos ver agora que reparem o que é que aconteceu. O array original foi alterado, tal e qual como nós aqui fizemos, portanto está certíssimo, só que este impacto foi replicado, ok, na visualização do array. Ok? Portanto, se é que fosse um espelho, ou seja, nós estamos a alterar uma view, é como se fosse um espelho do original, ou seja, qualquer alfa é como se fosse um pontador para o array original. E qualquer alteração na, na, na visualização do array, portanto, no array feito através do método view, vai impactar, portanto, vai ter impacto no array original, porque eles apontam todos para o mesmo objeto. Portanto, aquilo que diz, as alterações feitas no array original alteram o array criado com o view. Ok? Vamos agora fazer alterações na visualização. Portanto, vamos fazer o processo inverso. Portanto, vamos alterar aqui na visualização e vamos ver, eu vou ajustar aqui o código, e reparem que a visualização foi alterada, mas também foi alterado o array original. Portanto, resumindo, as alterações feitas na visualização do array alteram o array original. Portanto, isto aqui é basicamente um resumo daquilo que vimos. Portanto, conforme vimos em cima, uma alteração feita numa cópia com o método copy não altera o array original e vice-versa, enquanto uma alteração feita numa cópia com o método view altera o original e vice-versa. Ou seja, qualquer alteração feita no original tem impacto na cópia e vice-versa. Isso acontece porque as cópias são proprietárias dos dados e as visualizações não são proprietárias dos dados. Vamos ver como podemos verificar isso. Cada matriz NumPy possui um atributo, que é o matriz, array, possui um atributo base, ou base, que retorna none se a matriz possuir os dados. Caso contrário, o atributo base refere-se ao objeto original. Portanto, vamos ver aqui neste exemplo, vamos imprimir o valor do atributo base para verificar se o array possui os seus dados ou não. Então, vou ajustar aqui o código. Okay? Portanto, o que é que eu tenho aqui neste exemplo? Tenho um x, tenho o meu array original com 5 elementos, de 1 a 5. E depois tenho aqui o x, que é uma cópia do array, okay? E o y, que é uma visualização do array. Portanto, eu faço aqui array com copy, array com view, ok? E vou aqui executar aqui o código. Reparem que esta função, este método base, que nos retorna então aqui se realmente ele é proprietário ou não dos dados, ok? O que é que vai acontecer? Reparem que com o copy ele retorna none, ok? Enquanto que com a view ele retorna o próprio objeto, que é o que diz aqui, o objeto original. Portanto, é o que está aqui explicado. Como vimos o resultado, na cópia retornou none, enquanto na view, ok, retorna o objeto original. Ok? Pronto. Portanto, isto aqui é uma confirmação, digamos, daquilo que nós falámos aqui anteriormente. A cópia da matriz pode ser feita de várias maneiras. Portanto, temos aqui duas funções, que é tile, é usada para construir um array copiando e colando o array. A repeat também faz basicamente a mesma coisa, só que repete os elementos de um array noutro array. Okay? E vamos ver agora como é que funcionam então estas funções. Portanto, a função tile então é usada para construir um array repetindo n vezes. Okay? Isto é,
Eu tenho aqui o meu array e posso aqui fazer então um array replicado duas vezes, por exemplo. Então faço np.tile, faço o array que quero replicar e depois o número de vezes que quero replicar. Portanto, eu vou executar aqui o código, cá está, portanto, eu tenho aqui o meu array, um array de duas dimensões e depois vou replicar duas vezes o meu array. Ok? Portanto, temos aqui até, em termos gráficos, de imagem mais explícita. Ok? Depois aqui, por exemplo, temos este array 357, que está aqui construído aqui em cima. Ok? Reparem, e depois o que é que vamos fazer? Então, vamos imprimir o array replicado três vezes, está cá, o array e depois o número de replicações, de réplicas, portanto são três. O array replicado em duas dimensões. Isto porque, se vocês repararem, quando eu faço o nTile, e vocês veem aqui pela imagem melhor, quando eu faço np.tile3, ou seja, qualquer repetição do meu array, aqui neste caso estou a repeti-lo três vezes, não é? Vocês repararem, ele está a fazer o quê? Ele está aqui a pôr um flat. Portanto, ele faz-me retorna-me aqui um flat. Portanto, eu aqui vou executar aqui o código para vocês verem. Ok? Portanto, ele repete-me aqui três vezes. Ok? Ele está a repetir três vezes. Mas se eu quiser que, assim, ok, eu quero agora repetir três vezes, mas quero replicá-lo em duas dimensões. Então eu faço aqui array 2, 1. Ok? E reparem que ele faz-me aqui replicado em 2D. Portanto, há a possibilidade de fazer isso. Portanto, se eu quiser replicar o array e colocá-lo em duas dimensões, basta fazer então aqui o 2,1. Ok? Ele repete-me então um, duas vezes o array, ok? Em 2D. Portanto, replicado em 2D. Ok? Depois, se eu quiser o replicado três vezes em 2D, ok? Cá está. Portanto, ele está a ser replicado três vezes. Portanto, tenho aqui o meu array replicado três vezes em duas dimensões. Ok? E depois tenho aqui o array até replicado em 3D. Ok? Portanto, está aqui, reparem, o último caso é replicado em 3D. Então, tem aqui uma, duas, três dimensões. Ok? Portanto, e vocês já sabem, quando temos aqui três dimensões, portanto, temos que ter três elementos, três números, correspondente a quê? Correspondente ao número de matrizes, cá está, temos aqui que é o array, neste caso, o número de linhas, ok? E de colunas. Portanto, o nosso array tem uma linha e uma coluna só, também, ok? Pronto, e este aqui é utilizando então o tile, ok? Podemos também utilizar o repeat. A função repeat é usada para repetir elementos de um array. A única diferença aqui é que podemos escolher o eixo ao longo do qual vamos repetir os valores. Por padrão, retorna uma matriz de saída plana, ok? Portanto, isto é importante. Portanto, que é ao contrário daqui, quando nós aqui utilizamos o tile, reparem que eu repliquei aqui em cima, ele replicou-me, ok? Mas não me fez o tile, não me fez um flatten, ou seja, não me devolveu um array unidimensional com uma dimensão. Portanto, ele replicou-me aqui duas vezes, mas manteve as dimensões, ok? Portanto, o tile mantém as dimensões, ok? Aqui era 2, passou para 2, é um 2D, passou para 2D. Aqui era uma dimensão, obviamente, que mantenha uma dimensão, ok? Mas aqui no repeat é diferente, atenção. Aqui o repeat, como diz aqui, por padrão, ele retorna uma matriz de saída plana. Isto significa que ou seja, o que eu estou aqui a dizer, uma repetição de um array 2D ou 3D retorna sempre um array uma dimensão. Ok? Isto é muito parecido com a tal função que nós já vimos, que é a flatten. Ok? Nós vemos em cima aqui, salvo erro, a flatten, vimos aqui em cima. Ok? Está cá está. Portanto, onde podemos alterar as dimensões dos arrays, estão a ver aqui no 8.4, vimos a função flatten. Portanto, e nós aqui então podemos ver aqui alguns exemplos utilizando o repeat. Então temos aqui o array original. Vamos repetir duas vezes o array. Reparem que ele vai retornar aqui, que é o que temos aqui o exemplo na imagem, vocês podem ver aqui nesta imagem. Portanto, temos o nosso array 2D, 8, 10, 12, 14. Ok? E reparem que ele, ao repeti-lo, ele está a ser repetido duas vezes, está aqui, repeat entre parênteses 2. Ele retorna então uma matriz ou um array de uma dimensão só. Ok? Depois o que é que podemos fazer? Obviamente podemos aqui arranjar aqui uns truques para
voltar, digamos, à dimensão original. E utilizamos o quê? Utilizamos, por exemplo, o reshape. Ok? Por exemplo, eu aqui, o que é que eu estou a fazer? Estou a repetir duas vezes, mantendo as duas dimensões. Neste caso, o que é que eu faço? Faço o mesmo processo, ou seja, repito o array duas vezes. Estou aqui a ver, repito o array aqui duas vezes, só que depois faço um reshape. Ao fazer o reshape, eu estou a dizer que o reshape vai ter duas linhas, ok? Que é o que tinha original. Só que aqui, eu aqui no primeiro caso faço menos um, ou seja, o número de colunas vai ser ajustado automaticamente. Que é isso que significa. Nós já vimos isso quando vimos o reshape. Se eu colocar aqui, quando eu faço o reshape, se nas colunas puser menos um, ele automaticamente adapta as colunas em função das linhas que eu defini. Se não, posso fazer aqui em baixo, então eu já sei que se faço o reshape e se vou ter 8 elementos, porque eu tenho 4, vou repetir, portanto vou ter 8. Se eu digo que tenho 8 elementos, então, obviamente, que se tenho duas linhas, então, obviamente, vou ter quatro colunas. Ok? Pronto. Depois aqui é uma função que é o converter para flatten. Portanto, por exemplo, flatten, só para nós vemos aqui que já vimos o que é que em cima significa. Ok? Portanto, vou ajustar aqui o código, que já está então o array original, repetir duas vezes, ele por defeito retorna então o tal array unidimensional, repetir duas vezes mantendo as duas dimensões pelas duas formas que eu expliquei há bocadinho, portanto, utilizando o menos um, ou seja, o ajuste automático das colunas, ou então definir as colunas, ok? E depois converter com o flatten, portanto, o 8, 10, 12, 14, portanto, tipo, vocês reparem que o flatten basicamente o que faz, portanto, é pegar neste array e convertê-lo para um array de uma dimensão, ok? Como já vimos aqui em cima. Depois também podemos usar o array para o repeat para criar, cá está, portanto eu posso atribuir um repeat de um array a uma variável, ok? Portanto ele vai me dar aqui o array criado. O que é que isto significa? Quando eu digo que vou pôr um array utilizando o repeat, ele vai-me fazer o seguinte: o primeiro valor é o valor que eu quero, portanto o repeat cria-me um array com o mesmo valor sempre, ok? Portanto, ele vai-me dar o valor que eu quero é criar um array com o elemento 5 repetido 3 vezes. Isto significa este 5,3. Portanto, significa que eu vou repetir o número 5 3 vezes. Ok? Pronto, cá está ele, o array 5 criado 3 vezes. Eu aqui até fiz um exemplo um bocado mais rebuscado. Se vocês repararem o que é que eu fiz, em vez de definir no elemento que quero repetir, eu posso utilizar até uma função, que é o random, por exemplo. Posso utilizar um random e então ele vai-me gerar um número aleatório, ok? E entre 0 e 1, nós sabemos que o random retorna um número aleatório entre 0 e 1, e vou repeti-lo 10 vezes. Ok? Reparem, cá está, o array criado com repeat. Ok? Neste caso aqui estamos a utilizar então o random. Portanto, o random faz-me então gera-me então esse valor. Ok? Pronto. E depois aqui, reparem o que é que eu tenho aqui em baixo. Tenho o array criado com o repeat, que é o que nós vemos aqui, só que, se vocês repararem, ele está aqui em forma estou com um shape, portanto, em forma de matriz, não é? Portanto, o que é que eu tenho aqui? Reparem, eu faço um reshape de 5 menos 1. E digo que quero ter 5 linhas. Portanto, se eu quero ter 5 linhas, este menos um vai-me ajustar automaticamente o número de colunas. Portanto, automaticamente, se eu tenho 10 elementos, não é? E se tenho 5 linhas, então vou ter duas colunas. Ok? Pronto. Podemos também utilizar o eixo em que vamos repetir, podemos definir o eixo em que vamos repetir o array. Por exemplo, temos aqui o nosso array, 3, 5, 7 e 9. Ok? 3, 5, 7 e 9, estão aqui a ver pela imagem. Eu vou repetir o eixo 1 4 vezes. Ok? Então faço a mesma coisa, o processo é sempre o mesmo, só que tem aqui mais um argumento que é o axis. Ok? Portanto, o axis 1 significa que é no eixo 1. Ok? Axis 0, eixo 0. Ok? Portanto, reparem que cá está, vou repetir o eixo 1 4 vezes. Ok? Portanto, eu tenho aqui a definição. Portanto, o 3 está repetido, este está repetido 4 vezes, se vocês repararem aqui. E depois tenho aqui o repetir o eixo 0 3 vezes. Ok? Repetir o eixo 0 também 3 vezes. Vou aqui soltar aqui o código para vermos. Pronto, cá está. Portanto, então, e posso fazer então isto de várias formas. Se vocês repararem aqui, portanto, estou sempre aqui a repetir o eixo 0. Obviamente eu utilizei aqui o repetir, copiei e colei isto aqui. Portanto, isto aqui, obviamente, eu aqui estou a repetir o eixo 0 3 vezes, ok? Mas aqui só estou a repetir 2 vezes, ok?
Portanto, aqui é duas vezes, neste caso aqui. Ok? Então, eu vou aqui executar aqui o código. Pronto, cá está. Ok? Portanto, estou aqui a repetir o eixo. Aqui estou a repetir o eixo 0. Ok? O eixo 1 e aqui estou a repetir o eixo 0. Ok? Pronto. Depois aqui, cá está. Temos aqui até a imagem com o eixo 1 e o eixo 0. Ok? Portanto, aqui estou a repetir o eixo 0, aqui estou a repetir o eixo 1. Se quiser mais informações, tem aqui também o link para a manipulação dos arrays. Portanto, é só uma questão de vocês também depois verificarem isto. Portanto, mais uma vez, há aqui várias também opções que podem utilizar. Vamos agora ver então a transposição. Ok? A transposição. A transposição tem a ver com um bocadinho com matemática, não é? Já há muitos anos que dei isto na faculdade, mas isto, reparem, transposta, calcular uma matriz transposta, basicamente é o quê? É trocarmos as linhas pelas colunas e vice-versa. Ok? Portanto, a transposta, quem deu álgebra linear e geometria analítica na faculdade, deu de certeza estas definições. Portanto, a transposta de uma matriz é a matriz obtida da original, trocando-se então as linhas pelas colunas, sendo uma operação comum, ok, já repeti duas vezes, sendo uma operação comum na análise de dados e na álgebra linear. Ok? Pronto. Existem algumas funções para transposição de eixos no array, nomeadamente a função .t e o método transpose, que trocam os eixos de um array, e também existe também a função swap axis, ou seja, troca de eixos, swap axis, para trocar dois eixos de um array. Vamos começar pelo ponto T e transpose, ok? Portanto, tem objetivos idênticos, ok? Esta função, este método, tem objetivos idênticos, que é a transposição da matriz, mantendo a matriz original intacta. O ponto T retorna a transposição do array, enquanto transpose é um método mais geral que pode receber eixos. Portanto, basicamente, a diferença é que o transpose pode receber eixos. Transpor uma matriz significa então inverter a ordem dos seus eixos. A transposição de uma matriz 1D é ela mesma, obviamente. O caso mais interessante é normal, que é uma matriz, portanto, com duas dimensões, onde as linhas se tornam colunas e as colunas se tornam linhas. Ao transpor uma matriz, tudo o que o NumPy faz é inverter a forma ou shape da matriz. Por exemplo, uma matriz de 3x4 torna-se 4x3. Temos aqui então, neste exemplo, temos aqui um array, vamos criar este array. Reparem que aqui na imagem podemos ver ao detalhe. Criamos um array entre 0 e o 11. Cá está ele, portanto, aqui com 12 elementos. Okay? Portanto, temos aqui 3 linhas, 4 colunas. Cá está um reshape 3x4. Temos o array original. E depois temos aqui então o array.transpose e o array, portanto, utilizando o método transpose e depois aqui utilizando a função .t. Okay? Portanto, executamos aqui o código. Pronto, e cá está. Portanto, quer uma, quer outra fazem a mesma coisa. Portanto, fazem a matriz transposta. Portanto, vocês repararem, temos aqui a primeira coluna é a primeira linha, a segunda linha é a segunda coluna e a terceira linha é a terceira coluna. Basicamente é isso. Ok? Cá está aqui o array original, o array transpose e depois temos aqui o array.t e depois reparem que aqui temos o array original. Portanto, se vocês repararem, temos aqui, portanto, isto não faz alterações no array original. Portanto, nós estamos aqui a atribuir hum, esta função e este método vão ser aplicados em objetos aqui diferentes, ok? Mantendo o original intacto. Tá? Portanto, se vocês repararem aqui, eu fiz o print, no final fiz o print original, só para vocês verem que isto não tem repercussão no array original, ou na matriz original. Vamos agora transpor uma matriz 3D trocando os seus eixos. Portanto, no primeiro exemplo, trocamos o primeiro eixo, ok, que é o eixo 0, que é o número de matrizes, com o eixo 2, ok? O eixo 1 é o número de linhas, ou seja, vamos passar de um array com duas matrizes com 3 linhas para um array de 3 matrizes com 2 linhas cada, ok? Pronto, mantendo o terceiro eixo, que é o eixo 2 das colunas inalterado. Depois, no segundo elemento, no segundo exemplo, trocamos o primeiro eixo, que é o eixo 0, que é o número de matrizes, com o terceiro eixo, que é o eixo número 3. Ok? Pronto. Que é o das colunas. Ficando o primeiro eixo com o número das colunas e o terceiro eixo com o número de matrizes. Portanto, vamos passar
de um array 3D com duas matrizes com três linhas e duas colunas cada, para um array 3D com quatro matrizes, duas colunas cada, ficando inalterado o segundo eixo que corresponde ao número de linhas, que é 3. No último exemplo, constatamos que transpor o array 3D usando o ponto T é o mesmo que usar o transpose do número de matrizes com o número das colunas. Pronto, e basicamente temos aqui então o nosso array criado. Vou só puxar um bocadinho aqui para cima para vermos melhor. Ok. Não era aqui que eu queria puxar, era mais neste. Aqui, ora bem, não era este, era mais para aqui um bocadinho. Pronto. Portanto, criamos o nosso array, cá está, o original criado. Portanto, temos duas matrizes, a primeira aqui e a segunda aqui, ok? Temos três linhas em cada um, com quatro colunas em cada um, ok? Portanto, é aqui que nós temos aqui o nosso array criado. Portanto, é isto que significa 2, 3, 4, portanto, duas matrizes, onde cada array tem três linhas e quatro colunas, ok? Depois trocamos o primeiro eixo, que é o eixo 0, que é o das matrizes, com o segundo eixo, ok, que é o eixo 1 das linhas. Então ficamos com três matrizes, uma, duas, três, ok? Duas linhas cada e quatro colunas. Cá está. Depois aqui trocamos o primeiro eixo, que é o eixo 0, com o terceiro, que é o eixo das colunas, o eixo 3 das colunas, ok? Portanto, ficamos com quatro matrizes, uma, duas, três, quatro, ok? Cada uma delas com três linhas e duas colunas, ok? Pronto, o array original cá está, mantém-se alterado. Depois aqui no final temos o array transposto. Portanto, com quatro matrizes, temos aqui quatro matrizes, uma, duas, três, quatro, ok? Cada matriz com três linhas e duas colunas, ok? Pronto, e é deste jeito que podemos então fazer a transposição de arrays 2D e 3D. Temos aqui também outra função, que é o swap axis, ou troca de eixos, que é usada para trocar dois eixos de um array, mantendo o array original intacto. Portanto, vamos ver um exemplo ilustrado como fazer esta troca numa matriz com dois eixos. Portanto, temos aqui o nosso array, ok? Temos o array original, depois temos aqui então a troca dos eixos, ok? Vamos aqui trocar os eixos. Vou aqui executar aqui o código. Reparem que até temos aqui o exemplo ilustrado. Ok? Portanto, temos aqui o 2, 3 e 4. O que ele faz é 2, 3 e 4 para trocar os eixos. Ok? Portanto, basicamente é isto. Fazemos aqui o swap array 0, 1. Ok? Ele troca aqui o número de eixos. Vamos supor que temos agora um array com três eixos. Portanto, 0, 1 e 2 com duas matrizes, cada uma com duas linhas e quatro colunas. Ok? Cá está, duas matrizes, duas linhas e quatro colunas. E fazemos o print do array. Cá está, temos aqui o nosso array. Ok? Se quisermos trocar os eixos 0 e 2, então vamos trocar o número de matrizes com o número de colunas, ok? Porque o eixo 1 é o de linhas. Vamos obter então um array 3D com quatro matrizes, duas linhas, ok? E duas colunas. Portanto, as duas linhas mantêm-se inalterado, que é o eixo não alterado, portanto, e duas colunas. Nós vamos trocar é só o 0 com o 2. Portanto, trocamos o número de matrizes com o número de colunas, ok? Portanto, e ao executar aqui o código, cá está. Então, temos o nosso array original com duas matrizes, ok? Em que cada matriz tem o quê? Duas linhas e quatro colunas. Array alterado, o que é que vamos ter agora? Vamos ter, em vez de duas matrizes, vamos trocar as matrizes, o eixo 0 com o eixo 2, portanto o eixo das matrizes com o eixo das colunas. E se há bocado, e se em cima, no original, tínhamos duas matrizes com quatro colunas, agora vamos ter quatro matrizes com duas colunas. Ok? Reparem que o array original não foi alterado. Ok? Pronto, e são estas formas que então podemos então aqui de trocar os eixos. Vamos ver agora aqui a ordenação. Como é que podemos ordenar então os arrays? Basicamente a função da ordenação principal que existe é a função sort. A função sort retorna uma cópia ordenada do array, passado com parâmetros, mas que mantém inalterado o array original. Ok? Vamos ver aqui no exemplo. Portanto, temos aqui o nosso array com vários números positivos e negativos. Temos aqui os elementos do array ordenado. Ok? Utilizamos então para isso a função sort. E depois imprimimos o array original.
Então estamos aqui a executar. Pronto, cá está. O elementos do array ordenado. Reparem que ele está do negativo, mais negativo para o mais positivo. Ok? E depois temos o array original e se vocês repararem ele está inalterado. Se for um array multidimensional, pode-se usar o parâmetro axis, ou seja, podemos definir o eixo como parâmetro para indicar em que eixo a ordenação deve ser feita. Reparem, eu vou ajustar aqui o código para vermos. Deixem-me só ver quem está aqui o erro. O name B is not defined. Aqui não é B, aqui é só é o array. Ok? Aqui também é o array. Isto deve ter sido aqui por copiar de cima. Ok? E vamos aqui executar o código. Pronto. Reparem, temos o nosso array. Ok? E depois temos aqui o array ordenado. Portanto, aqui o sort. E depois temos aqui o array. Só que neste caso temos um parâmetro extra. Se vocês repararem aqui, é o axis. Ok? No primeiro caso, axis é none. Portanto, o axis é none significa que o array é achatado antes de ser ordenado. Ok? Reparem, cá está. Reparem que nós temos o nosso array. Eu, por acaso, não fiz aqui um print do array, mas podia fazer aqui o print do array. Vou fazer aqui o print do array para nós vermos aqui só. Podemos aqui só vermos aqui. Vamos só aqui ver aqui o array, só para termos uma ideia mais clara de que o nosso array não é um array de uma dimensão, já sabemos que não é uma dimensão, mas pronto. Mas para termos uma visualização melhor. Ok? Vamos imprimir o array. Pronto. Deixa-me só fazer aqui uma. Vou só fazer aqui um barra n e aqui também para dar uma linha de espaço para podermos visualizar melhor. Ok? Mesmo assim, ainda falta aqui um barra n. Deixa-me ver. Ok. Pronto, agora aqui podemos visualizar melhor o que estamos aqui a fazer. Pronto, temos aqui o nosso array. Reparem que o nosso array é um array de duas dimensões. Ok? Portanto, temos aqui uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Temos aqui o nosso array ordenado, que é o que está aqui a dizer. O eixo none, quando nós definimos eixo none, então se ele está none, o array é achatado, ou seja, fica numa dimensão. Vocês estão a reparar? Portanto, ele fica achatado antes de ser ordenado. Cá está ele, aqui. Ok? Depois temos aqui o array ordenado por linhas. Ok? Portanto, aqui, ou seja, o axis igual a 0, vai ordenar por linhas. O axis igual a 1 vai ordenar por colunas. Portanto, se vocês repararem aqui, está ordenado por linhas. Ok? A primeira linha, menos 1, 0 e 4, 2, 7 e 1, 12, 9 e 13. Ok? Portanto, está ordenado aqui por linhas. E aqui está ordenado por colunas. Portanto, 9 menos 4, 1, 12 menos 1, 2, 13, 0, 7. Se vocês repararem aqui, se quando é ordenado por linhas, ok, os valores mais negativos estão na primeira linha. Reparem que a soma da primeira linha dá menos 5. Ok? A soma da segunda linha dá 10. A soma da terceira linha dá 12 e 9, 21, 21, 44. Ok? Uh, 34, aliás. 34. Portanto, estão a ver que ele está a ordenar aqui por linhas. Portanto, aqui ordena por colunas. Portanto, a coluna mais negativa é esta, 9 menos 4, 1. Portanto, 9 menos 4 dá 5. Ok? 5 mais 1 dá 6. Aqui dá menos 1, 2, dá 14, dá 13. E aqui dá 20. Ok? Pronto, é isto que significa aqui esta ordenação. Ok? Portanto, se quisermos ordenar aqui por um flatten, ou seja, um array, o nosso array multidimensional, portanto, 2D, com uma dimensão, utilizamos então axis igual a none. Podemos também ordenar arrays de strings ou qualquer outro tipo de dados. Portanto, reparem, eu tenho aqui um array em que tenho maçã, banana e morango. Ele dá-me banana, maçã e depois o morango. Ok? E podemos também inverter aqui a ordenação, ou seja, através daqui do menos array. Reparem, eu estou aqui a ordenar o meu array está aqui ordenado. Depois, se eu utilizar aqui menos, reparem que eu tenho aqui menos NP-sort e menos array. Portanto, ele dá-me o array ordenado inversamente, portanto, do maior para o menor. Ok? Enquanto o ordenado normal, por defeito, é do menor para o maior. Mais informações também estão aqui. Portanto, clicam aqui no link, vão aqui também sorting, searching and counting. Portanto, tem aqui mais também mais funções de ordenação com outros exemplos. Ok?
Pronto, vamos ver aqui algumas funções agora de álgebra linear. Isto tem a ver um bocadinho com matemática. Eu sei que isto pode ser um bocadinho mais complexo para quem nunca teve, digamos, matemática, mas eu acho que se estão a usar o NumPy é porque estão a trabalhar com matemática ou com dados estatísticos, portanto, algo do género. Portanto, e matemática tem muito a ver com o NumPy, obviamente. Portanto, a maior parte das funções de álgebra linear estão disponíveis neste módulo, que é o linalg, ok? Ou álgebra linear aqui. Ok? Algumas operações importantes incluem calcular, por exemplo, a inversa, a pseudo-inversa de uma matriz, o determinante e o traço da matriz, a diagonal da matriz e a matriz diagonal, sistemas de equações lineares. Portanto, vamos aqui a fazer uma abordagem muito, obviamente, muito simplista, portanto, uma abordagem muito pouco profunda, porque não é o objetivo, é só para vocês perceberem que aqui no NumPy também podemos resolver aqui estes pequenos exercícios com este tipo de funções. Temos aqui o nosso array, então vamos aqui ter aqui o nosso array, e reparem que o meu array, mais uma vez aqui, eu não fiz o print, vou fazer aqui o print da minha matriz, ok? Só para que o array, vamos aqui pôr aqui o array, para termos uma visualização pelo menos eh, mais visual, ok? Que é importante também termos isso. A informação visual também é importante para podermos depois entender melhor aqui, se calhar, estes exercícios. Pronto, aqui está aqui o print. Pronto, falta aqui só dar aqui uma linha de espaço. Ok? Já está. Temos aqui o nosso array. Portanto, o nosso array tem 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Isto podia também dizer, isto tem números decimais, mas pode ter perfeitamente também números se calhar inteiros. Deixa-me só pôr aqui inteiros. Ok? Pronto. Cá está. Portanto, temos aqui o nosso array, imprimimos o array, portanto, o nosso array é este, 1, 2, 3, 4. Ok? Calcular a inversa e pseudo-inversa da matriz. Portanto, a matriz inversa, cá está ela aqui. Portanto, usamos a função inv. Portanto, reparem que o módulo que estamos a utilizar é o módulo np.linalg, ok? Ou álgebra, linear álgebra, ok? Que é isso que significa. E dentro deste módulo, ok, nós temos então a função, ou método, neste caso é uma função, a função inv, ok? Que nos devolve a inversa, ok? Matriz inversa. E depois temos aqui a matriz pseudo-inversa. Ok? Pronto. Reparem, eu vou executar aqui o código, cá está. Pronto, neste caso aqui a matriz inversa é igual à matriz pseudo-inversa, porque se a matriz for invertível, a inversa será calculada. Ok? Depois temos aqui calcular o determinante de uma matriz e o traço da matriz. Portanto, o determinante da matriz 2 por 2 é igual ao produto dos seus valores próprios. O traço da matriz está disponível no próprio NP, é a soma dos elementos diagonais da matriz. A diagonal de uma matriz como vetor, a matriz diagonal a partir de um vetor, e depois, por fim, temos aqui o sistema de equações. Portanto, temos aqui a nossa matriz, ok? Temos aqui a inversa, a pseudo-inversa, que é igual, neste caso, o determinante da matriz, menos 2, o traço da matriz, que é 5, a diagonal da matriz, um 4, a matriz diagonal a partir de um vetor, ok? E resolver um sistema de equações lineares, ok? Portanto, e reparem que temos aqui os vários métodos. Portanto, no primeiro caso temos, como eu disse, o inv, ok? Que é a inversa, ok? Depois a p-inv, que é a pseudo-inversa. Depois temos o det, que é o determinante, ok? Temos o trace, que é o traço. Temos o diag, np-diag, que é da diagonal, ok? Reparem que o traço e a diagonal não estão nesta biblioteca, portanto são do próprio NumPy. Temos aqui a matriz diagonal a partir de um vetor, ok? Depois temos aqui o solve, ok? Que é para resolver o sistema de equações lineares. Portanto, utilizamos o NP, temos que utilizar este o tal módulo de álgebra linear, e utilizamos depois dentro deste módulo a função solve, ok? Pronto. E o que estamos aqui a fazer é, no sistema de equações lineares, é multiplicar, digamos, esta matriz aqui
basicamente é isto que está aqui. Reparem, encontrar a matriz X, por exemplo. Vamos a multiplicar aquela matriz por esta. Portanto, temos aqui o nosso array a multiplicar pela matriz B. Ok? Portanto, que é isto que é um sistema de equações lineares. Eu tenho aqui só um pequeno exemplo, só para relembrar aqui algumas coisas. Por exemplo, encontrar a matriz X, neste exemplo. Ok? Pronto, em que temos aqui então a matriz A. A nossa matriz A é a matriz que está aqui. Portanto, eu vou aqui só ajustar aqui o código. Pronto. A matriz A, eu podia fazer aqui também aqui o print. Deixa-me só fazer aqui o print da matriz já agora. Fazer aqui o print da matriz para vermos isto, se calhar, melhor em termos de gráficos. Portanto, aqui fazemos a mesma coisa. Aqui não é a matriz V. Ok. Matriz B. Portanto, e vocês têm que ver. Eu vou só pôr um bocadinho maior, se calhar. Não é mais, Ctrl mais. Ctrl mais, Ctrl mais. Pronto, se calhar assim conseguem visualizar um bocadinho melhor. Pronto, temos aqui então a nossa matriz B. Ok, temos o array. Deixem-me só fazer aqui um print. Pronto, cá está. Pronto, temos aqui a nossa matriz A, neste caso é o array que está aqui. Até posso pôr array ou matriz A. Então podemos já agora manter o que temos aqui. Portanto, matriz A. Pronto. Temos aqui então a matriz A, temos a matriz B, ok? E nós queremos então encontrar aqui o sistema X, portanto, valores de X e de Y que satisfaçam então esta equação, ok? Pronto, isto é um sistema de equações lineares. Portanto, e resolver um sistema de equações lineares basicamente é isto, portanto, é matriz A, matriz B, cá está, matriz A, matriz B, ok? E ele devolve aqui o valor, portanto, isso seria então X igual a 6 e Y igual a 2. Ok? Pronto, isso seria aqui o valor que resolveria esta nossa. Neste caso seria 1 aqui e 5. Ok? Pronto, a matriz B seria esta, portanto 6 e 2. Ok, aqui deixa-me só ver. Matriz A não é array, é matriz A. Ok, aqui dei nomes diferentes, por isso aqui é matriz A e aqui é matriz B. Ok? Não é array. Então aqui já estranho estes valores aqui. Pronto, cá está. Portanto, temos a matriz A, 1, 1, menos 3, 1. Ok? A matriz B, 6 e 2. Então, resolver um sistema de equações lineares. Reparem que nós aqui obteríamos então o x, o valor de 1, e o y, o valor de 5. Ok? Portanto, seria esta então a nossa matriz x. Ok? Pronto. E isto aqui utilizávamos então esta função que é o solve. Ok? Portanto, esta função solve é que funciona então para nos devolver então o resultado. Ok? Isto pode ser muito, muito usado depois em álgebra linear. Produto matricial. Portanto, o produto de matrizes, vamos agora ver então este ponto que é o produto matricial. O produto de matrizes consiste na multiplicação dos seus termos, ou seja, a linha de A pela coluna de B, ok? Quando nós temos aqui A, MN vezes B, NP, então C é igual a MP, ok? Portanto, multiplicar M por P, ok? A sintaxe do produto de matriz está por B, podemos aqui fazer então np.dot AB ou A.dot.B. Portanto, são iguais. As dimensões devem ser compatíveis, ok? Portanto, temos aqui neste primeiro desenho, temos só a explicar qual é que é a diferença entre multiplicação por elemento e a multiplicação de matrizes, ok? São duas coisas diferentes. Quando nós estamos a fazer aqui a multiplicar a matriz, ok? Estamos a multiplicar a matriz, o que nós fazemos é A vezes E, B vezes F, C vezes G, D vezes H. Reparem que aqui é o valor que nós temos da multiplicação da matriz. Aqui o que estamos a utilizar é o produto matricial. Portanto, são duas coisas diferentes. Então, quando eu multiplico em cima, a multiplicação é elemento a elemento, ok? Aqui é diferente. Aqui eu estou a multiplicar o A, neste caso aqui, se nós repararmos, nós temos aqui uma matriz 3 por 3, aqui uma matriz 2 por 3, 3 por 2, ok?
Portanto, e reparem que o que é que nós temos aqui? Temos a multiplicação de 3 por 2. Ok? Portanto, estamos a multiplicar A vezes J mais B vezes L, ok? Mais C vezes N. Portanto, estamos a multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. E é por isso que estas dimensões têm que ser iguais. Portanto, isto não podia ser uma matriz 2 por 3. Ok? Não podia ter aqui só duas linhas. Tem que ter o número de linhas aqui tem que ser igual ao número de colunas aqui na A. Ok? Nesta primeira. E portanto aqui, vocês estão a ver aqui neste desenho aqui, a multiplicação matricial. Portanto, primeira linha com primeira coluna, depois primeira linha com segunda coluna, depois a segunda linha com a primeira coluna, a segunda linha com a segunda coluna, depois a terceira linha com a primeira coluna e assim sucessivamente. Portanto, está aqui esta multiplicação aqui feita. Ok? Pronto, aqui temos o exemplo com valores, que é para percebermos mais concreto o que estamos a falar. Portanto, temos aqui duas matrizes, 5, 0 e 3, multiplica por 4, 6 e 8. Ok? Portanto, ao multiplicarmos então 5 vezes 4, ok? Cá está, 5 vezes 4 dá 20, 0 vezes 6 dá 0, 3 vezes 8 dá 24, portanto, o resultado disto será 44. Portanto, e depois temos que fazer sempre o mesmo processo até obtermos aqui esta matriz que está aqui. Ok? Portanto, e basicamente o que temos aqui é o exemplo que está lá em cima. Aliás, o que está lá em cima não, penso que aqui é um exemplo até diferente, exatamente. Temos aqui, deixa-me só fazer, ok, um bocadinho menos, que é para termos aqui, ok. Pronto. Temos aqui então duas matrizes, ok? Neste caso aqui temos uma matriz A, que é uma matriz 3 por 3, cá está. Depois temos a matriz B, que é uma matriz 3 por 1, ok? Portanto, lembra-se sempre que aqui este número de linhas tem que ser igual ao número de. Aliás, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Ok? Portanto, é isso que está aqui definido. Portanto, e vamos aqui executar. Portanto, e temos aqui a multiplicação, então, tal e qual como nós vemos aqui, com esta matriz aqui. Ok? Portanto, temos aqui 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, 3 linhas, uma coluna. Ok? Pronto. E agora vamos multiplicar então. Reparem, matriz de A por B. Matriz, depois temos aqui várias coisas. Se vocês repararem, estamos aqui a efetuar vários cálculos. Portanto, a matriz de A por B. Depois a soma das matrizes. Ok? Depois temos a matriz A dot B. Ok? Ou seja, enquanto aqui estamos a multiplicar, isto é só para percebermos que que se dá dois resultados diferentes. Se vocês repararem, matriz A vezes B, temos esta matriz, e multiplicar A vezes B significa este desenho que temos aqui em cima, ou seja, multiplicar o primeiro elemento por este, depois multiplicar o B pelo F, portanto são duas coisas diferentes, e é por isso que o resultado de A vezes B é diferente de A dot, A dot B, ok? Pronto. No primeiro estamos a multiplicar os elementos, aqui estamos a multiplicar a matriz. Temos aqui a multiplicação de A dot B, ok? Temos aqui a multiplicação aqui não será A dot B, deixa-me só, sim, das duas formas. Portanto, temos aqui a dot B das duas formas, portanto, a.dot entre parênteses o B ou np.dot entre parênteses a B, só para dizer que é igual. Ok? E se vocês repararem aqui o resultado, aqui estas duas matrizes são iguais utilizando métodos diferentes, ok? Ou formas diferentes do mesmo método. E depois temos aqui o quadrado da matriz, que é igual a dot A, portanto, a multiplicação da matriz. Ok? Está aqui, que é o último exercício está aqui. Podemos calcular o quadrado da matriz. Ok? Pronto. Mais uma vez, está aqui uma linha que não está aqui a fazer nada. Mais uma vez, então, podemos consultar aqui também na documentação oficial, aqui álgebra linear, mais concretamente, então, o tal módulo que nós falámos, que é álgebra linear lineal. Ok? Vamos agora ver aqui algumas funções de procura e pesquisa. Ok? Portanto, se nós quisermos procurar elementos ou pesquisar elementos, temos aqui duas funções, amax e amin, que retornam o maior e o menor valor do array, respectivamente, sendo possível definir o eixo desejado usando o parâmetro axis. Ok? Portanto, vamos aqui utilizar aqui a função, cá está. Portanto, tenho aqui um array, o meu array, vou só fazer aqui um print do array,
print do array, só para visualizarmos. Pronto, o array é este, que está aqui, portanto, que é o que temos aqui definido, menos 1, 9 e 4, e menos 4, 2, 7 e 13. Então, o que é que temos aqui? Temos o máximo, qual é o valor máximo? É o 13, cá está ele. O valor mínimo é o menos 4, ok? E depois temos aqui, então, o máximo das linhas e das colunas. Portanto, então o máximo da linha, o maior elemento da coluna é, pomos o axis igual a 0, e o maior elemento da linha pomos, então, axis igual a 1. E, portanto, eu executando aqui o código, vou reparar que o maior elemento de cada coluna está aqui 2, 9 e 13, ok? 2, 9 e 13, e depois menos 4 e 2, ok? Menor e menor elemento de cada linha, ok? Portanto, reparem que aqui temos o menos na linha, aqui menos 1 e menos 4, ok? Portanto, o menor é o menos 4, cá está ele aqui. Em termos de eixo, portanto, temos aqui menos 4 e o 2, ok? Menos 4 é o valor do primeiro e aqui é o 2, porque o outro é o 7 e o 13. Portanto, ele dá-me o valor, então, aqui relativamente a cada um dos eixos, ok? Depois aqui o menor entre este e este será o 2, ok? Depois será o 9, ok? Aliás, o maior será o 2, porque estamos a comparar o menos 1 com o 2, e o maior é o 2. Depois comparamos o 9 com o 7, o maior é o 9. E depois comparamos o menos 4 com o 13, e o maior é o 13, ok? Até isto que significa aqui. E aqui significa então o menor, ok? Que será o menos 4 e o menos 2. Ok? Portanto, aqui é o menos 4 e aqui é o 2. Ok? O menor entre cada eixo. Tá? E é assim que nós podemos então obtê-los. Aqui temos o argmax e argmin, que já vimos também um bocadinho em cima, já falámos um bocadinho neles. Ok? Retornam os índices do maior e do menor elemento, ok? Respectivamente, sendo possível então definir o eixo desejado, utilizando então o parâmetro axis. Este já vimos ali em cima, um bocadinho, mas pronto, é só para relembrar. Portanto, argmax eu considero o array achatado, ok? Ravel, portanto, cá está. O que temos aqui então, argmax é o 5, ok? Reparem que ele retorna os índices, ok? Portanto, será o 5. Depois temos aqui o argmin, que será o índice 2, ok? Reparem que o índice 2 será este que está aqui, portanto, é o valor mínimo aqui, será o menos 4. Depois temos aqui então o argmax da array, o eixo 0, o índice do maior elemento de cada coluna, ok? Portanto, temos aqui 1, 0 e 1, isto são os índices, e depois aqui o 2 e o 4, ok? Portanto, que correspondem aos índices dos elementos maior e menor. Isto já tínhamos visto lá em cima, em alguns exercícios, portanto, é só para relembrar. Vamos agora falar então da função where. Portanto, a função where é importante para encontrar valores no array. Retorna true quando a condição é verdadeira, senão quando retorna falso. Ok? Retorna um novo array. Se omitirmos as condições, ou seja, caso true ou false, se omitirmos estas condições, torna uma tupla com os índices em que a condição é verdadeira. Temos aqui um exemplo, um array, portanto, criado com o randint, portanto, ele vai criar 10 números aleatórios entre 1 e 20 e devolve true ou false de acordo com a condição. E a nossa condição é se a nota é negativa. Portanto, o array menor que 9.5 devolve true ou devolve false em cada uma das posições. Temos aqui um type class, um print da classe da tupla, portanto, ele vai devolver um objeto tipo tupla, quando nós fazemos aqui o where. Temos aqui os índices, podemos ver que tem os índices onde o valor é menor do que 9.5, ok? Aqui retorna aqui os índices, e depois também podemos, por exemplo, mostrar valores positivos, senão ele escreve negativo. Portanto, temos aqui o where, vamos ao array e pomos a condição. Isto é como se fosse basicamente o se, não é? O nosso se. Portanto, se esta condição é positiva, ele escreve o valor, caso seja true. Portanto, se for true, ele escreve negativo. Se for false, o que é que ele vai fazer? Vai colocar então o valor que está no array. Portanto, temos aqui o resultado. Portanto, o primeiro valor é 6, portanto é um valor negativo. Negativo no sentido de não ser positiva. Positiva é maior que 9.5 ou igual a 9.5. Se não, escreve o valor que está aqui. Portanto, quando o valor é positivo, quando o valor é uma positiva,
O aluno tem, por exemplo, notas do aluno, se é uma nota positiva, então ele escreve a nota, se a nota for negativa, por exemplo, 7, ele escreve negativo. Ok? Podemos fazer várias condições, por exemplo, neste caso aqui, o exercício é basicamente o mesmo, portanto temos aqui um array com notas, portanto 10 notas entre 1 a 20, e temos, por exemplo, os valores que estão entre 2 e 6 e que sejam iguais a 9. Portanto, cá está o array hum, maior do que 2 e o array menor do que 6. E utilizamos aqui o ou, ok? Portanto, aqui, no caso desta condição, utilizamos o i, aqui utilizamos o ou, que é o símbolo do pipe, se o array tiver o valor de 9. Portanto, ele devolve então aqui falso ou true, consoante o caso. Podemos também escrever, por exemplo, oral, no caso da nota, estar compreendida entre 7 e 5 e 9.4. Neste caso não foi gerado nenhum valor, mas podemos executar aqui o código novamente. Cá está, portanto, agora executamos aqui e temos aqui um valor, por exemplo, devemos ter aqui um 9, cá está ele aqui. Portanto, e o 9 é um valor que está compreendido entre 7.5 e 9.4, portanto, ele escreve oral, se não, ele dá a nota que está lá no array. No último exercício, o que é que temos? Temos então, não só escreve oral, mas também no caso de ser negativo, portanto é como se fosse um se aninhado. Portanto, então temos aqui a opção, no caso desta nota, se for positiva, ele escreve aprovado. Portanto, no caso desta condição, isto torna sempre um valor booleano. Portanto, no caso da condição ser positiva, ser verdadeira, o valor a ser verdadeiro, ele escreve aprovado. Caso contrário, ele faz uma nova condição e vai verificar se a nota, o valor que está no array, é superior a 7.4. Se for, ele então vai escrever oral, se não for, ele vai escrever reprovado. Isto é a mesma filosofia da condição se. Podemos também procurar um determinado valor numa matriz e retornar os índices que obtiver uma correspondência. Por exemplo, eu quero saber os índices onde o valor é 4, ok? Portanto, eu vou aqui executar aqui o código e cá está, portanto, onde o valor aqui é 4, que é no índice 3, no índice 5 e no índice 6. Cá está, ele a devolver aqui, então, o valor. E a classe que ele devolve é uma classe de tipo tupla. Portanto, já sabemos que as tuplas não são mutáveis, são imutáveis. Portanto, não podemos alterar aquela tupla. O exemplo acima retorna a tupla, que corresponde então aos índices onde o valor 4 está presente, que são os índices 3, 5 e 6. Aqui podemos encontrar também, estes são exercícios só para praticarmos, para vocês verem as várias aplicações que podemos executar, encontrar os valores pares e ímpares e os respectivos índices. Portanto, já sabemos que um número par é um número cuja divisão por 2 dá resto zero, se der 1 é ímpar. Ok? Portanto, aqui imprimo os índices pares, aqui imprimo os índices ímpares, e aqui vai ao array e vai aos ímpares, aos pares imprime os valores que são pares e os valores que são ímpares, ok? Portanto, os valores pares são estes e os valores ímpares são estes, ok? Vamos aplicar agora estas funções no seguinte exercício também, porque há uma tabela com números aleatórios que poderiam apresentar dados de um aluno, ok? Onde o primeiro array contém os nomes dos alunos, como se fosse um cabeçalho, que é este aqui, chamamos array nomes, e depois o segundo array contém os dados numéricos aleatórios. Portanto, vamos criar aqui dados numéricos aleatórios, portanto, isto é só mesmo para praticarmos em termos de valor. Portanto, o que é que temos aqui? Repare, temos aqui uma tabela, eu escrevi aqui a tabela, temos aqui então o array nomes e o array dados, portanto o array nomes com os cabeçalhos e esta tabela aqui com os valores que foram criados. Neste caso estamos a criar valores aleatórios, portanto com 5 linhas e 4 colunas, arredondados ao 2 décimas. E depois podemos aqui fazer aqui algumas coisas engraçadas utilizando o where. Portanto, utilizando o where nós podemos, por exemplo, perceber quais são as linhas, queremos as notas da Ana, ok? Vamos imaginar, nós temos duas Anas, ok? Isto é só um exercício meramente académico. Temos duas Anas aqui e queremos exibir as linhas de todas as Anas, ou seja, a coluna 0 e a coluna 2, correspondente à Ana. E temos aqui então, como é que fazemos isso? Podemos fazer isto de duas formas, ok? Temos aqui duas formas de fazer as coisas. Neste caso, podemos exibir todas as linhas das colunas 0 e 2, portanto, colocamos aqui o array nomes e vamos onde o array nomes seja igual à Ana, ok? Portanto, isto é para pôr aqui o nosso cabeçalho,
para pôr aqui este cabeçalho da Ana. E depois vamos aqui aos arrays de dados e colocamos então na coluna 0 e coluna 2. Fazemos um slicing, ok? Depois aqui, para exibir os valores que correspondem ao João, já utilizamos uma técnica diferente. Portanto, aqui é sempre a mesma coisa. Vamos aqui aos nomes e sacamos, digamos, o nome que sejam igual ao João. Ok? Podemos escrever também João, era igual, mas pronto, só para termos a certeza que existe aqui um João, o nome igual a João. E depois aqui vamos aos dados, então vamos pôr todos os dados aqui que nós queremos, para todas as linhas, todas as colunas, e onde o nome seja igual a João. Ok? Portanto, temos aqui então os valores que correspondem ao João. Portanto, que é aqui a nossa segunda coluna. Ok? Depois, na última, podemos também fazer, por exemplo, exibir todos os alunos, exceto os da Ana. Portanto, e podemos fazer aqui todos os alunos, exceto os da Ana. Portanto, temos aqui então, pomos aqui o nosso primeiro nomes e pomos aqui que seja diferente. Neste caso, usamos o sinal diferente, ok? Diferente da Ana. E depois vamos aqui aos arrays de dados, portanto, selecionamos todos os dados cujo os arrays de nomes sejam também diferentes, ok? Podemos aqui utilizar também utilizar também esta expressão em alternativa para esta, ok? É igual, portanto, ou diferente ou com o sinal do til, que também significa diferente, ok? Pronto. Aqui é array pais, não sei para que está array pais, mas é arrays dados, ok? Array dados igual é Ana, portanto, que seja diferente da Ana. Ok? Portanto, e temos aqui então o resultado, todos os dados são diferentes da Ana, portanto, do João e da Joana. Temos aqui um outro exercício. Vamos calcular aqui neste exercício, então, criamos um array com 9 elementos, ok? E depois vamos aqui fazer basicamente aquilo que já fizemos nos outros exercícios, portanto, indicar o índice de valor máximo do array, o índice de valor mínimo, o índice ordenado pelos valores, os índices ordenados descendente, de forma descendente, portanto, usando o arco de sorte, ok? Depois aqui o ordenado descendente já sabemos que é o utilizando o -1. Obter os índices que satisfaçam uma dada condição, ok? Por exemplo, os índices dos valores maiores que 5. Depois temos aqui, por exemplo, os índices dos valores máximos, ok? Depois temos aqui, mostra os valores menor que 5 e multiplica por 10 se os valores forem maior do que 5, ok? Portanto, usamos aqui o NP-WHERE, portanto, se for menor do que 5, ok? O que ele faz é devolver o array, se não, caso contrário, ele multiplica por 10 o cada elemento do array. Aqui mostra os valores se forem positivos, portanto, se for maior do que 0, maior ou igual a 0, aliás, se não forem negativos neste caso, portanto, se não substitui o valor pela palavra negativa, ok? Ele vai aqui e faz a condição é o array ser maior ou igual a 0, ele dá o valor do array, se não, dá negativa. E por fim, imprime provado se o valor for maior que 5, se não imprime reprovado, ok? Pronto, e é o que temos aqui então. Neste caso aqui vocês estão a utilizar, utilizamos aqui uma list comprehension, portanto, ok? É uma espécie de list comprehension. Então vamos aqui executar aqui o código para vermos então como é que funciona isto. O resultado, portanto, está aqui o índice do valor máximo do array é o índice 2, que é o que corresponde ao valor 9. O índice do valor mínimo do array é o 3, que corresponde ao -3, que ele devolve sempre o primeiro. O índice ordenado pelos valores, o índice ordenado de forma descendente, ok? Depois o índice dos valores máximos maiores do que 5, ok? Os índices dos valores máximos, temos aqui. O mostra os valores menor que 5 multiplica por 10 se os valores forem maior do que 5, ok? Portanto, cá está. Ele mostra os menores que 5, caso contrário multiplica por 10, ok? Se vocês repararem, por exemplo, neste segundo número, ele multiplicou por 10 porque é maior que 5, que é o 8. Mostra os valores maior que 0, se não substitui o valor pela palavra negativa, ok? Portanto, temos aqui os valores maior que 0, se não, imagina que temos temperaturas negativas. Então, eu só quero mostrar as positivas, está aqui as temperaturas, por exemplo, vamos imaginar que são temperaturas, mostra aqui as temperaturas. Aqui também podemos pôr aprovado se o valor é maior que 5, se não imprime reprovado. Portanto, temos aqui a substituição do valor pela string. Ok? Pronto, mais uma vez temos aqui então, podemos clicar aqui, irmos para o sorting, searching and counting, portanto mais funções com mais exemplos do que falámos aqui. Vamos agora ver como é que podemos apagar e inserir, digamos, valores.
Portanto, vamos começar pela função delete, ok? Portanto, a função delete pode apagar valores e ou arrays e retorna um novo valor, um novo array. Se não for indicado o eixo, é apagado o valor do índice inserido. Neste exemplo, vamos apagar um ou mais elementos. Reparem, temos aqui o nosso array com a nossa matriz. Vou aqui executar aqui o código. Temos aqui a nossa matriz, cá está, valores de 1 a 9. O array, temos aqui o array depois de apagar o índice 5, ok? Não é o índice 5, ok? Então nós aqui fazemos np.delete, usamos aqui a função delete, vamos ao nosso array e pomos o valor que queremos, que é 5. Lembramos sempre que o valor fica achatado, ok? Portanto, ele retorna um array achatado. Se vocês repararem aqui, já tem aqui um valor achatado. Podemos fazer depois o reshape, obviamente, mas depois temos que ver se realmente coincide ou não com as formas. Depois aqui temos o array depois de apagar o índice 4 e 5. Ok? Portanto, utilizamos aqui então nos índices 4 e 5. Ok? Portanto, temos aqui então os valores apagados 4 e 5. No fundo, é os valores 5 e 6. E depois temos aqui então o array original. Só para verificarmos que o array original não é modificado. Ok? Se for indicado o eixo, é apagado o valor do índice do eixo inserido. Ok? Neste caso apagamos linhas. Ok? No exemplo, vamos apagar linhas aqui. Por exemplo, o array original, vamos fazer aqui, executar aqui o código. Portanto, temos aqui o array original, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Array depois de apagar a primeira linha, o eixo 0. Ok? Então, cá estamos aqui. Portanto, vai apagar aqui a primeira linha. Ok? Depois temos o array original, só para verificarmos que o array original fica intacto. Temos aqui o array depois de apagar a segunda linha. Ok? Portanto, cá está ele aqui. Temos aqui então apagar aqui a segunda linha. Ok? Portanto, ele vai aqui e apaga aqui a segunda linha. Ok? Depois, aqui o eixo eh, não será bem, digamos, apropriado o eixo 0, o eixo 1 ou o eixo 3, ok? Porque assim, o eixo, só há dois eixos aqui neste caso. Portanto, aqui será sempre, aqui estamos a mexer, não é bem no eixo, mas no índice do eixo 0, ok? Portanto, aqui se calhar o correto seria pôr sempre, ter atenção de que estamos a falar sempre no mesmo eixo, ok? Aqui em vez de eixo ser igual a 0, se calhar o ideal seria colocarmos aqui então, verificarmos aqui que estamos a pagar na linha, ok? Pronto. O que é que estamos aqui a fazer? Então, estamos a pagar aqui a segunda linha, ok? E depois aqui estamos a pagar a terceira linha, ok? Portanto, e basicamente estamos a mexer aqui no nosso índice de linhas, ok? 0, 1 e 2, ok? Aqui podemos fazer a mesma coisa para o eixo das colunas, ok? Portanto, eu vou aqui executar aqui o código. Portanto, e vamos aqui fazer a mesma coisa. Portanto, temos a mesma matriz, ok? E depois aqui o que apagamos aqui é a coluna. Portanto, aqui estamos a apagar a coluna do eixo 0. Portanto, a coluna aqui, a primeira coluna, ok? Que corresponde ao índice 0. Aqui corresponde ao índice 1, que é que estamos a apagar a segunda coluna, ok? E aqui estamos a apagar a terceira coluna, ok? Portanto, corresponde ao índice 2, ok? Pronto, e é assim que podemos apagar então elemento ou eixos. Ok? Temos aqui o insert, que é usada para inserir valores ao longo do eixo, antes dos índices inseridos, mas é feita numa cópia do array. Portanto, uma nova matriz é retornada. Se o eixo 0 ele adiciona a linha, se o eixo 1 adiciona a coluna. Ok? Portanto, só omitimos o eixo, é retornada uma matriz plana. Ok? Uma matriz plana. É retornada uma matriz plana. Ok? Temos aqui então, vamos ajustar aqui o código. Temos aqui o array original. Cá está. Portanto, a nossa matriz com duas linhas, com três linhas e duas colunas. Inserimos o valor 4 no índice 2 do array, sem o eixo. Okay? O que é que estamos aqui a fazer? Portanto, estamos a inserir aqui o insert, deixa-me só fechar isto, porque temos aqui mais área. Portanto, o que estamos aqui a fazer, no primeiro caso, é inserir então o valor 4 no índice 2 do array, ok? Sem o eixo. Portanto, aqui não estamos a especificar o eixo neste primeiro exercício, ok? Portanto, digo primeiro que a sintaxe é o array que nós queremos efetuar a inserção, que é o array que está aqui. O 2 corresponde ao índice, ok? E depois o valor que queremos inserir, que é 4. Portanto, indicamos o índice 2 e o valor 4.
Aqui no exemplo de baixo, inserimos o valor 4 no índice 2, mas agora com o eixo 0. Portanto, ele vai acrescentar aqui uma nova linha. Se nós repararmos aqui no exemplo, aqui, portanto, se vocês repararem, o que é que está a acontecer aqui? Eu tenho o 0, o 1 e agora reparem que a seguir ao 1 ele pôs aqui o 4. Portanto, ele está a inserir o valor 4 no índice 2 do array, mas com o eixo, ok, aqui a 0. Portanto, vai acrescentar uma nova linha, ok? Depois, no eixo 4, no exercício seguinte, o que estamos a fazer é no eixo 1, ok? Ou seja, no eixo das colunas. Portanto, o que estamos aqui a fazer é acrescentar aqui uma coluna com o valor de 4. Ok? E estamos aqui a ver que o array original não foi alterado. Ok? Portanto, temos aqui três opções de inserção. Ok? Temos aqui depois um outro exercício. Aqui estamos a utilizar aqui até a função do append. Deixem-me só aqui ver. Ok? Portanto, temos aqui a função do append. Penso que este exercício aqui estará repetido. Sim, este exercício até está repetido. Nós aqui estamos a utilizar o insert, mas aqui utilizamos o append. Exato. Pronto, é só para explicar que podemos também utilizar o append. O append vamos ver já a seguir, aqui neste exercício. Vou aqui executar aqui o código para vermos então o que é que podemos fazer aqui. Reparem, nós aqui estamos a utilizar então o insert, ok? Estamos a inserir aqui o array e estamos a inserir aqui uma lista. Se vocês repararem aqui, esta lista é composta por 3 e 4. Ok? E onde é que estamos a inserir isso? Estamos a inserir no eixo 0, ok? Aqui no índice 1. Portanto, reparem, se vocês repararem, temos aqui 0, 1, 2 e vamos inserir no índice 1, ok? Aqui a nossa lista 3 e 4. Ok? Portanto, adicionamos então a tal lista no índice 1. Aqui, que é adicionando no eixo 0. Aqui estamos a utilizar o insert, ok? E vamos inserir aqui também no eixo 1, só que vamos utilizar o 3, 4 e 5, ok? Mas o 3, 4 e 5, deixem-me saber onde é que ele está aqui a ser usado, 3, 4 e 5, na coluna, está aqui. Portanto, está aqui 3, 4 e 5. Só que agora estamos a trabalhar no eixo 1. Portanto, trabalhando no eixo 1, estamos a trabalhar nas colunas. Portanto, ele aqui está a inserir o que é uma coluna, ok? Porque estamos a definir aqui o eixo 1. O eixo 1 é o eixo das colunas. Ok? Podemos usar também a função append sem eixo, que é o que vamos ver a seguir. Portanto, a função append sem eixo que adiciona no fim do array, ok? É um bocado aplanado, porque o array o append vai a devolver, como vamos ver, um array achatado, digamos, aplanado. Ok? E depois podemos fazer aqui também, usar a função append se o eixo igual a zero, ok? Portanto, se o eixo igual a zero, ele adiciona a linha. Portanto, utilizando aqui a função append, ele adiciona uma linha. Ok? Reparem que aqui nós estamos aqui a adicionar aqui uma linha. Portanto, a nossa linha aqui é 3, 3, que é esta que está aqui, que foi aqui adicionada. Ou então podemos adicionar também no eixo 1 e então adicionar neste caso uma coluna. Ok? Que é o que temos aqui. Aqui. Portanto, temos aqui esta coluna 3, 3 e 3. Ok? Portanto, o append, como está aqui a falar, também serve para adicionar então o array no final do array original. E como vimos em cima aqui, também adiciona uma linha ou uma coluna, consoante seja o eixo 0 ou o eixo 1. Contudo, as alterações resultam num novo array, não alterando o original. Okay? Pronto, e temos aqui um exercício, que é muito semelhante àquele exercício que estava lá em cima. Okay? Portanto, temos aqui o array original, depois temos aqui o array sem eixo, okay? Portanto, ele adiciona no final aqui, okay? um array tipo achatado ou planado. Depois podemos usar também a função append se o eixo igual a zero, que adiciona a linha, ok? Cá está aqui. E se for no eixo 1, adiciona aqui a coluna, ok? E verificamos que o array original mantém-se inalterado. Temos aqui outro exemplo da função append, ok? Temos aqui o array 0, 2, 4, 6, 8 e 10, ok? Depois temos a função append no eixo 0, portanto, no eixo das linhas. Vamos aqui adicionar 5, 7 e 9, 13, 15 e 17 no eixo 0. Cá estão as duas linhas aqui adicionadas. E depois temos aqui no eixo 1, ou seja, nas colunas, ele vai adicionar então o 5, o 7 e o 9.
ok? E o 13, o 15 e o 17 nas colunas, ok? Pronto, o array original mantém-se inalterado. Mais uma vez temos aqui as funções mais em específicas aqui na documentação oficial. Vamos agora ver como podemos então gravar e ler através do NumPy. Portanto, em algumas situações é útil gravar resultados finais ou etapas intermédias de cálculo para posterior finalização. O NumPy permite a gravação de ficheiros dos arrays em formato de texto ou em binário. Os métodos principais são o save e o load. Por defeito, um array é gravado em formato binário com a extensão NPy. Podemos ainda gravar num ficheiro de texto e, nesse caso, usamos as funções save txt e load txt. Okay? Então, vamos começar pelo save. Portanto, vamos aqui criar o array. Okay? Vamos fazer o print do array e este array então será gravado num array, no chamado, o ficheiro será chamado gravado, array gravado, ok? E a extensão será então a NPy, ok? Será acrescentada aqui aquela extensão. Se não for fornecida nenhuma, por defeito não estamos aqui a fornecer nenhuma, por isso eu vou só aqui executar o código e reparem que agora, eu se for aqui ao explorador, vou aqui às pastas, cá está, ele criou-me aqui então o tal ficheiro array gravado NPy. Vou só pôr aqui um bocadinho para cima. Pronto. Se eu clicar aqui duas vezes, ele vai-me abrir aqui um fecheiro. Reparem que está aqui o fecheiro NPy, portanto está aqui gravado aqui o meu fecheiro. Ok? Pronto. Podemos. Está aqui, portanto, o fecheiro está aqui. Content NPy é o que temos aqui. Portanto, basicamente é o que temos aqui. Depois podemos apagar o array com o model array. Ok? Portanto, executamos aqui o código e ele apaga. Ok? Para verificar que ele não existe, eu faço aqui um print do array. Portanto, ele vai-me dar aqui um erro e diz que o nome array não está definido. Ok? Porque ele já o apagou. Tá? Se quisermos fazer o load, carregar o array, fazemos então array igual a np.load, ok? E pomos entre plicas ou entre aspas o nome do fecheiro. Temos que pôr a extensão, array gravado.npy. E depois fazemos o print. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código. E reparem que ele agora, cá está, ele já me fez aqui o print do array. Ok? Pronto, e é assim que podemos então gravar, fazer o save e o load dos ficheiros com a extensão NPy. Podemos também gravar e ler múltiplos arrays, ou seja, podemos gravar vários arrays no mesmo ficheiro com a extensão npz. Neste caso, os arrays são passados como argumentos de keyword. Na leitura dos arrays, são carregados os arrays associados às chaves que foram as keywords passadas. Okay? Então, temos aqui então, definimos os dois arrays, array 1 e array 2. Vamos gravar, aqui utilizamos então ponto .saves, ok? Vamos usar aqui o saves, ok? Saves, pronto. Temos aqui então o ficheirinho npz, portanto, para gravar vários arrays, o array 1 e o array 2. Ok? E depois vamos fazer o print do array 1 e do array 2. E executamos aqui o código, cá está o array 1 e o array 2 que estão aqui então gravados e executados. Podemos novamente aqui apagar, só agora vocês repararam que ele já acrescentou aqui array, vários arrays, portanto que este ficheiro está aqui, ok? Cá está ele aqui. Portanto, isto é tudo ficheiro binário, é por isso que não aparece aqui nenhuma informação, ou tudo que aparece é codificado. Okay? Se eu carregar duas vezes, vocês veem que isto aqui está em ficheiro binário, está codificado. Podemos apagar novamente os arrays, tal e qual como fizemos com o exercício anterior. Podemos carregar aqui os arrays, okay? Fazer o load, o processo é sempre o mesmo, que é o load. Okay? E depois podemos ler e imprimir novamente os arrays, cá estão eles aqui, okay? O arrays do A1 e o A2. Okay? Que é o que nós definimos aqui. Depois temos aqui então o save Z compressed, ou seja, a gravação compactada. Portanto, a mesma operação de armazenar vários arrays em ficheiro pode ser realizada compactando os dados para que ocupem menos espaço. Portanto, isso é feito com o método save-z compressed. Portanto, temos aqui a mesma operação armazenando os arrays num arquivo ou num ficheiro, em ficheiro, que é arquivo, é um bocado brasileiro, mas pronto, mas podemos também usar, não há problema nenhum. Portanto, tem ficheiro compactado. Portanto, e fazemos aqui, executamos aqui o código, ok? E ele grava então o ficheiro em formato compactado, ok? Daqui um bocadinho deve aparecer aí o ficheiro compactados, aqui do lado esquerdo, ok? Se calhar fazer aqui um refresh.
eventualmente, pronto, cá está ele aqui, ok? Pronto, temos aqui o fecheiro e basicamente o processo é sempre o mesmo, ok? Portanto, aqui neste caso a única coisa que diferença é que temos aqui, utilizamos a compressão de fecheiros. Podemos também fazer o gravar em formato TXT, ok? Ou seja, fecheiros de texto. A sintaxe do Save TXT é simples, mas é muito extensa, portanto há muitas opções. Contém várias opções, duas das quais obrigatórias, ok? Duas das quais, falta aqui das quais obrigatórias. O primeiro argumento para a função, que é o nome do fecheiro onde vamos guardar o array, e o segundo argumento, que é o array que vamos guardar. De seguida, existem alguns parâmetros opcionais que podemos usar para modificar exatamente como a função funciona. Okay? Nomeadamente, aqui um ponto final a mais, nomeadamente, ok? Isto é uma vírgula. Então temos aqui várias opções, por exemplo, FMT, que permite especificar o formato que desejamos usar para os dados no ficheiro de texto guardado, e dentro desta opção existem várias opções, notação científica, inteiros, floats, etc. Portanto, há aqui muitas opções, tem aqui até um link com estas opções todas que vocês podem gravar. Portanto, isto são várias opções que estão aqui, portanto, isto é muito extenso, como eu já avisei, portanto, isto é muito extenso. Mas temos aqui mais opções, portanto, o FMT, portanto, além do formato, podemos também pôr o delimiter, ok? Que permite especificar um caractere delimitador que separa as colunas no ficheiro de texto guardado. O padrão é o espaço, mas podemos usar outro caractere, como a vírgula. O newline permite especificar uma string específica que designa uma nova linha. Por padrão é definido como newline ou /n. Depois temos o header, que permite adicionar algum texto na parte superior do fecheiro, que é tipo um cabeçalho. Depois o footer é tipo um rodapé. Os comments são os comentários, ok? Padrão é o cardinal. O encoding é a codificação que estamos a usar. Por defeito é none, ou seja, que é o latin one, ok? Pronto, isto são várias formatações e vou só pôr aqui algumas que é para vermos como é que podemos formatar isto. Portanto, as formatações estão aplicadas no ficheiro guardado e não no array. Por exemplo, no ficheiro, no exemplo 1, gravar e ler uma matriz com formatação int, infloat e o delimitador a vírgula. Depois temos aqui então o array, vai ser igual a np-array. Temos aqui o nosso array. E depois vamos guardar aqui o nosso ficheiro com a extensão CSV, neste caso, podia ser XLS, podia ser outra qualquer, portanto, mas temos aqui então CSV, que é Command Separate vírgulas, portanto, isto é um ficheiro separado por vírgulas. E vamos utilizar aqui então o delimitador, o formato, a formatação, o FMT é a formatação de inteiro, e o limitador a vírgula, ok? Portanto, eu vou aqui soltar aqui o código. Portanto, depois aqui faço fazer o print, portanto, eu gravei aqui o fecheiro neste array. Este array, fecheiro inteiro.csv, deve aparecer aqui do lado esquerdo. Se não aparecer, faço aqui um refresh. Pronto, e cá está ele aqui. Clico duas vezes. Portanto, e reparem que isto agora já é um fecheiro TXT, portanto, já é um fecheiro legível. E posso agora visualizar então aqui o conteúdo do fecheiro. Ok? Podemos fazer também o load do fecheiro através do npload txt, ok? O nome do fecheiro e especificar que ele está delimitado por vírgulas, é importante. Portanto, e fazemos aqui o print dele. Portanto, cá está ele aqui. Portanto, temos o nosso fecheiro. Depois, temos aqui o fecheiro, vamos gravar aqui o nosso fecheiro com duas casas, isto é outro exercício, outro exemplo, portanto, gravar com duas casas decimais, duas floats, formato float com duas casas decimais, ok? Aqui 2, não está 1, está 2, portanto são duas casas decimais, ok? Portanto, executo aqui o código, reparem que ele vai-me criar aqui, e vou gravar este fecheiro aqui, e vai-me guardar aqui noutro fecheiro. Vou aqui só fazer aqui o refresh. Cá está o float, ok? Reparem que ele agora está-me a guardar o meu fecheiro com com duas casas decimais, portanto a formatação float com duas casas decimais, ok? Portanto a formatação, lembrem-se sempre que é sempre no fecheiro, nunca é no array, é sempre no fecheiro. Depois temos aqui o load, ok? Do documento, fazemos o print do array. Reparem que o print do array é sempre o mesmo, portanto a formatação é feita no fecheiro, como vocês viram. Temos aqui outro exemplo, portanto, assinar o cabeçalho e rodapé ao fecheiro de saída, ok? Ou seja, um header e um footer. E neste caso aqui temos aqui o mesmo array, só que neste caso aqui pomos aqui o que é header, ok? Este é um texto de cabeçalho, footer, este é um texto de rodapé. Ao importar
vou só ajustar aqui o código, para ele criar aqui o ficheirinho. Atenção que ao importar agora temos strings, ou seja, cabeçalhos e rodapés, por isso temos que converter o tipo de dados para str. Caso contrário, vai gerar um erro. Ok? Pronto. Aqui, para utilizar o cabeçalho, temos que utilizar HF, ok? Portanto, que é o header e o footer, cabeçalho e rodapé. Portanto, ele deve ter criado aqui, se não queria fazer aqui a coisa, cá está ele. HF, portanto, header e footer. Este é um texto e este é o rodapé. Portanto, o cabeçalho e este é o texto de rodapé. Cá está ele. Ok? Pronto. E temos aqui o fecheiro criado com cabeçalho e rodapé. Como estou aqui a ver, se eu fizer aqui o print do load, ele vai dar aqui um erro, vai gerar um erro. Porquê? Porque ele diz que não pode converter strings para floats, porque agora no nosso fecheiro nós temos aqui não números, mas temos também, ou não só temos números, como também temos texto. Por isso não podemos fazer este processo. Portanto, o que temos que fazer aqui é converter este tipo para str. E reparem que agora faço aqui um print e agora já não me dá erro. Reparem que ele agora retornou então aqui os valores, ok? Mas está num formato str, portanto, se vocês repararem, aqui está entre plicas, ok? Podemos também utilizar uma função que se chama gen_from_txt, ok? Que é a mesma coisa, que é basicamente a mesma coisa, que é, portanto, o objetivo será converter para string. Aqui a única coisa que temos aqui é que forçamos o datatype para none, ok? E depois pomos o encoding também para none, portanto, para ele não utilizar nenhum tipo de codificação. Portanto, e aqui já podemos obter o mesmo resultado aqui, ou seja, e não dar o erro que dava em si. Nestas opções de escrita e de leitura temos imensas opções. Podemos também clicar aqui e podemos então ver aqui, há aqui uma parte específica que é mesmo input e output, em que fala não só aqui nos fecheiros então binários, como nós vimos, mas também nos fecheiros TXT, como também vimos, ok? E temos aqui várias opções para trabalhar com fecheiros. Ok? Por fim, e para terminarmos este vídeo, e esta introdução a NumPy, vamos para conjuntos. Okay? Conjuntos nós já vimos na parte do Python, portanto, o conjunto é uma estrutura de dados do Python e é muito aplicada também, obviamente, aqui no NumPy. Portanto, só para relembrar alguns conceitos de conjuntos, portanto, um conjunto é uma seleção de elementos com características semelhantes. Os conjuntos são usados para várias operações, como por exemplo união, interseção, diferença ou diferença simétrica. Temos aqui alguns exemplos, portanto, a união, a interseção, a diferença e a diferença simétrica. E temos aqui então um caso ou dois, um exercício ou dois para cada uma destas operações. Portanto, no caso de ser a união, ou, aliás, o unique, primeiro ver o unique, que é para criar um conjunto, podemos utilizar a função unique. A unique serve para criar, então, um conjunto. Por exemplo, recebe uma lista e retorna um conjunto. A matriz passada para a função unique deve ser de uma dimensão, ou seja, um D. Neste exemplo, passamos uma matriz com elementos repetidos para a função unique e ela retorna um conjunto sem elementos repetidos. Portanto, uma das particularidades dos conjuntos, como nós vimos, é que os conjuntos são estruturas que não permitem, então, elementos repetidos. Portanto, cá está 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tinha aqui um conjunto de uma lista com vários elementos repetidos. Quando nós transformamos uma lista num set, num conjunto, ele elimina os valores repetidos. Portanto, a partir daqui podemos aplicar então as tais operações que aplicamos em conjuntos. Vamos começar pela união, portanto, calcula a união dos conjuntos que vamos utilizar a função. Vamos utilizar então a função union, undia, portanto, recebe dois conjuntos, retorna um conjunto com a união dos elementos dos conjuntos. Ok? Portanto, e vamos aqui usar aquilo. Portanto, e temos aqui então o primeiro conjunto, o array 1, o array 2, portanto, um tem os números ímpares, aliás, um tem os números de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. O array 2 tem 2, 6, 7, 8 e 4. Portanto, e aqui vai dar os elementos do primeiro conjunto mais os elementos do segundo conjunto, ok? Que é a união, está aqui a união, reparem a azul, que são os elementos de todos os conjuntos, ok? Mas, reparem que, só uma coisa, reparem que aqui o 2 está presente nos dois conjuntos, mas só aparece uma vez porque não permite repetidos. A interseção dos dois conjuntos são os elementos comuns nos dois conjuntos e para isso vamos usar então a função intersect, um D. Ok? Pronto, e executamos aqui o código. Então, usamos a função intersected um D, ok?
array 1 e array 2, fazemos o print e reparem que a interseção dá o 2 e o 4. A interseção, reparem, os elementos, aqui a vermelho, os elementos comuns a A e a B. Ok? Portanto, os elementos comuns a A e a B são o 2 e o 4. A função intersect1 pode receber o argumento assumeUnique, que se definido como true, como verdadeiro, inclui os valores duplicados. Atenção. E torna a operação mais rápida. Neste exemplo, a diferença não é perceptível, mas quando estivermos a lidar com conjuntos grandes de dados, a diferença pode ser significativa. Ok? Pronto, isto é um parâmetro extra, digamos, um parâmetro extra desta função. Portanto, reparem que eu tenho aqui o conjunto A com elementos e o conjunto B também com outros elementos, e reparem que há aqui conjuntos que são repetidos, por exemplo, o 30, e se eu puser aqui assumir unique igual a true, ele dá-me aqui então os elementos que são também repetidos. Ok? Pronto. Aliás, repete-me os elementos aqui. Reparem que o 30 existe nos dois, ele dá-me duas vezes. Ok? Pronto, o 60 existe nos dois também aqui. Ok? E pronto. Não, não, desculpem. Aliás, o 30 aqui assume duas vezes aqui, é por isso que ele aparece aqui duas vezes. Ok? Eu estava aqui. Portanto, o 30, como ele está aqui repetido duas vezes no array 1, ele também repete aqui duas vezes. Ok? Portanto, se eu tivesse aqui três vezes, vamos imaginar aqui três vezes, ok? Eu executava aqui, ele aparecia-me aqui três vezes, estão a ver? Pronto, e é isto, o número de vezes, ou seja, ele repete o número de vezes dos elementos repetidos, ok? Obviamente, porque não são repetidos, não me repete, porque estamos a utilizar a interseção. Depois aqui podemos ver a diferença, ok? Para descobrirmos quais os elementos do primeiro conjunto que não estão presentes no segundo conjunto, utilizamos a função setDiff1D, que recebe então duas matrizes e retorna uma matriz com os elementos que estão presentes apenas na primeira matriz. Ok? Pronto, deixa-me saber se está aqui a diff, está aqui a diferença, cá está, por exemplo, A e B. Temos aqui A e B e temos aqui um conjunto que, se são comuns aos dois, ele dá-nos a diferença. Portanto, ele não coloca estes elementos que são conjuntos aos dois. Portanto, dá-me só do primeiro conjunto. Portanto, e cá está ele aqui. Onde é que nós temos aqui? Temos aqui a diferença. Portanto, o 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8 e 4. Ok? E vamos imprimir, então, os elementos 1, 3 e 5. Ok? Temos aqui os 1, 3 e o 5. Então, é a diferença do primeiro para o segundo, excluindo os repetidos. Ok? Portanto, os repetidos comuns não dá. Ok? Depois temos a diferença simétrica. O resultado é uma matriz com os elementos exclusivos de cada matriz, ou seja, os elementos que existem nas duas matrizes são removidos, ficando os exclusivos de cada. Portanto, temos aqui a diferença simétrica, cá está. Portanto, ficando aqui os elementos de cada. Portanto, fica só os que estão a laranja. Portanto, os que são comuns, eles, por simplesmente, não aparecem. Portanto, o que temos aqui, então, portanto, ficam apenas os exclusivos de cada. Portanto, eu vou executando aqui o código. O 1 é exclusivo do primeiro, o 3 é exclusivo do primeiro, o 5 é exclusivo do primeiro. Reparem que o 4, como existe aqui, não aparece. Portanto, o 7 é exclusivo do segundo e o 8 também é exclusivo do segundo. Ok? Portanto, 1, 3, 5 são exclusivos do primeiro, o 6, 7 e o 8 são os exclusivos do segundo. Os elementos 2 e 4 são repetidos, por isso não aparecem. Temos também a igualdade. Portanto, podemos ver se os elementos de dois arrays são iguais através da função arrayEqual, okay, que devolve true ou false como resultado da comparação. Isto não é propriamente uma propriedade, digamos, dos conjuntos, mas é uma função que podemos utilizar para ver se dois conjuntos, ou se dois arrays, neste caso, são iguais. Okay? Portanto, temos aqui a função R2 é true se dois arrays tiverem a mesma forma e elementos. Okay? Pronto, vamos aqui executar aqui o código. Portanto, temos aqui o primeiro array, portanto 2, 4 e 2, 4, 6. Ele vai dizer que é falso, porque obviamente que ele não tem os mesmos elementos. Ok? E aqui vai dizer que vai devolver verdadeiro porque os arrays são iguais. Ok? Depois aqui temos o mesmo exercício, ok? Portanto, temos aqui dois arrays, o array 1 e o array 2. Ele vai
vai verificar se o array 1 é igual ao array 2, dá-me o resultado falso, não são iguais. Se compararmos, tem aqui uma pequena nota que é, com, se compararmos com o sinal igual, estamos a fazer a comparação lógica entre elementos e não do array. Ok? Portanto, isto é importante perceber. Reparem, eu vou fazer aqui o print. Reparem que ele aqui vai-me dar o array elemento a elemento. Portanto, o array 1 é igual ao o array 1, que é este que está aqui, é igual ao array 2 elemento a elemento. Ou seja, a comparação lógica entre elementos. Ok? Apesar de podermos usar a abordagem como está aqui, array 1 igual a array 2.all, ok? Ela retorna em alguns casos valores não fiáveis. Portanto, vamos ver agora no exemplo seguinte. Por exemplo, eu vou aqui executar isto. Se eu utilizar o igual all, ele retorna true, o que não é aquilo que queremos na realidade. Ou seja, reparem que aqui não temos aqui valor, os arrays não são iguais. Se formos aqui o array equal, se é igual, ele diz que já é falso. Ok? Utilizando o igual. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. Pronto, e acho que agora, relativamente aqui a conjuntos, portanto, temos aqui também mais aqui na documentação oficial mais informação sobre os conjuntos. Portanto, há aqui muitas operações. Isto num pai é muito extenso. Portanto, nós temos aqui, vou só aqui visualizar, nós abordamos 22 tópicos. Dentro de cada tópico temos aqui vários subtópicos. Portanto, isto é uma introdução no pai. O vídeo este terceiro e último vídeo já vai perto da hora e meia, 2 horas talvez, não sei, mas já deve ter perto da hora e meia, 2 horas. Mais os dois primeiros vídeos, portanto, isto no total deve rondar as 4 horas. Penso que, como introdução, é um bom ponto de partida. Portanto, agora, obviamente, é uma questão de aprofundar, de exercitar, digamos, portanto, trabalhar nestes tópicos e aprofundar também, obviamente, com a documentação oficial, que é muito completa aqui e muito extensa, portanto, e vocês depois podem complementar este estudo com a documentação oficial. Portanto, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar então sobre o Pandas, ok? Até a próxima.